em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 389. Eu sou Rafael Arinelli e hoje vamos entender o poder do silêncio. Olá, eu sou Davi Vilela e se você acha que o cinema nacional se resume a sexo, tiros, fome, comédias pastelão, te convido a conhecer os filmes do Caixote. Eu sou o Marco Dutra e eu sou meio ruim com essa coisa das frases, então eu vou ler 3 poemas da Adília Lopes, que é uma poeta portuguesa que eu adoro. 1. 2 pássaros a voar, mais vale. 2. Cresci ao Deus dará, o mais estranho é que Deus deu. 3. Escrevia porque estava sozinha e queria estar com pessoas. Depois estava com pessoas e queria estar sozinha para escrever. Caraca, olha... Agora, Daniel, você só fala seu nome, porque nem frase vai dar pra você falar, viu? Eu sou Daniel Cury e, como diria Lenine, o medo é uma linha que separa o mundo. Olha, boa, boa. Se citar Lenine é sempre bom, né? É muito bom. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 389 para bater um papo aqui com Marco Dutra, isso mesmo, o cara que é diretor, roteirista, compositor, tá aqui para conversar com a gente, para falar um pouco sobre arte, sobre sua visão, né, de arte, sobre os filmes que ele fez, sobre os projetos que estão por vir, né? Então a gente vai ter esse prazer aqui de conversar com o Marco que já vamos, né, deixar claro, diretor, roteirista de As Boas Maneiras, O Silêncio do Céu, quando eu era vivo, né, também estava lá, foi roteirista de Meu País, diretor e roteirista de Trabalhar Cansa. A gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aqui com o Marco, mas Marco, primeiro de tudo eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, você doar seu tempo aqui para vir trocar essa ideia com a gente, muito obrigado, tenho certeza que vai agregar muito aí pro nosso público, pra gente, vai ser uma conversa muito rica, obrigado mesmo. Espero que sim, espero que esteja bom. Vamos lá, eu agradeço o convite também. E para ajudar a gente aqui nesse papo, a gente tem aqui nosso autor do Cinemação, primeira vez que tá aqui no podcast, né, o Davi Vilela, tá aqui com a gente para ajudar, inclusive foi o Davi pegou e falou assim, gente, vocês precisam chamar o Marco, chama o Marco, a gente foi lá e falou, Davi, você falou, a gente vai lá atrás, porque gente boa é o que a gente quer aqui nesse podcast. Primeira vez, depois de 3 anos, né, finalmente estou apto para participar de um podcast, né, mas é um prazer estar aqui novamente, e só preciso falar uma história bem curtinha, rapidinho, não vou me alongar não. Tá. Eu só queria falar pro Marco a importância que ele tem para mim no que diz respeito à minha carreira, por assim dizer, como autor, porque foi através de um texto que eu escrevi a respeito do Silêncio do Céu. E até eu assistir o Silêncio do Céu, eu tinha desistido de escrever. Eu não queria escrever mais, tinha desistido. Aí eu assisti o filme uma vez, um sábado à tarde, que chuvoso, estava em casa, vi lá, não, vou assistir esse filme. Era um diretor que eu ainda não conhecia na época. Eu assisti, acabou o filme, falei, não, eu tenho que voltar a escrever. Eu escrevi um texto num blog meu que não existe mais, mandei depois para o Cinemação e hoje estou aqui. Então, se não fosse pelo filme, eu acho que eu nunca teria voltado a escrever. Então, eu tenho muito que agradecer. Bom, o melhor tipo de história, né, assim, as coisas, porque a gente não sabe o que vai acontecer com as coisas que a gente faz, né, assim, eventualmente, nem eu vou estar aqui no planeta, mas as coisas, que suponho eu, que se tudo ficar bem com o planeta, mas os filmes vão estar, né, e a gente, é bom saber quando a gente ouvir esse tipo de história, sabe, algo que a gente fez, trabalhou vários anos para fazer aquele negócio, de alguma forma gera uma reação nas pessoas, né, como gerou em você uma vontade de escrever e tal. Na verdade é a melhor coisa, é o melhor tipo de história que existe. Cara, que sensacional. Ó, já começamos, vai ser bom esse papo, hein, Dani? Acho que vai também. Tô animado aqui. Tô com um monte de perguntas, mas também eu vou gaguejar nas perguntas porque é muita coisa na minha cabeça.
Até o meu DDA vai funcionar também. Muito bem, vamos bater esse papo então logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia de entrevista, né, aqui no podcast Cinemação, e como tal, né, a gente precisa sempre lembrar vocês que, além de ouvir esse podcast aqui, tem muito conteúdo bacana também no nosso site, né, afinal de contas, você aí que não sabe, você que só acompanha o podcast Cinemação, o Cinemação também é um portal, né, nós temos um site, o cinemação.com, que por acaso está completando 10 anos esse ano, e o cinemação.com tem um monte de coisa bacana. Por exemplo, a gente vai ter lá outros podcasts, né, como o podcast Geração M, né, do Henrique e do Xaxim, tem as Matildas, né, comandado pela Ioli, e a gente vai ter, além disso, vai ter críticas, vai ter vídeos, né, com trailers e tal, tem várias colunas lá muito bacanas, né, uma delas é, por exemplo, Simplificando o Cinema, né, que é da Marina, uma autora aqui do Cinemação, que escreve uns artigos sensacionais que explicam algumas coisas ali do dia a dia do cinema. Isso é muito legal. Além disso, né, vamos ter também dicas de filmes, outras entrevistas que estão lá, dicas que estão na Netflix, em série e tudo mais. Então tem muita coisa bacana lá. O Dani tá nos brindando aí com uma série de críticas, né, Dani, hoje no site. Quem entrar lá vai ver uma porrada de texto do Dani, né? Sim, é a cobertura da Mostra de São Paulo, que antes mesmo de começar já tem cabines, né, de imprensa, e eu tô aproveitando, vendo tudo que dá e escrevendo sobre os filmes, então é bom até para você ver e escolher se vai querer ver o filme lá na mostra, né? Exatamente. Então vai lá, visita a gente no cinemação.com, nosso site, né, sem cedilha, sem tio, sem parênteses, cinemacal.com, e também você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, além, né, do nosso podcast que está no SoundCloud, no Spotify, no YouTube, e também está no Google Podcast, Deezer e tudo mais. Então é só você procurar sempre por Cinemação e você vai chegar até a gente. E é sempre legal você seguir a gente, comentar e tal, porque isso ajuda também com que a gente chegue a mais pessoas. Lembrando que você sempre pode apoiar o Cinemação com um dinheirinho todo mês, mas não precisa ser muito não, é o que couber no seu bolso, o que você achar que a gente merece, e é para isso, é só você entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua, escolher uma plataforma que você quiser e contribuir com valores de 1, 5, 10 reais por mês, enfim, o que for possível. Ao fazer isso, você vai fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp, você vai receber presente todo ano da gente e você vai contribuir para que o nosso podcast se mantenha, tenha melhor qualidade de som, tenha participação de repente em eventos, ou que a gente tenha de repente outros podcasts. Semana passada a gente comentou lá que a vinheta mudou e todo mundo gostou, né? Para mudar a vinheta, para ter uma vinheta mais bonitinha, a gente precisa investir um dinheirinho. Então, para isso que serve, para melhorar ainda mais o programa que você ouve. Então, seja um patrão ou uma patroa do Cinemação clicando em Contribua. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos alguns comentários aqui muito bacanas e um deles é do Leonardo Gama, né? O Leonardo vira e mexe, interage com a gente lá no Twitter e tal, a gente adora fazer essa troca no Twitter, né? Entre polêmicas, conversamos lá, é muito legal. E aí o Leonardo viu o último podcast que a gente soltou sobre The Boys e ele falou o seguinte: estou longe de conseguir acompanhar vocês em dia pela minha maratona, mas fico animado de saber que vocês estão fazendo podcast sobre séries também. Sinto falta também de episódios sobre clássicos ou filmes mais antigos. Daí a gente até já falou pra ele, né, que pô, vai ter coisa aí que vai sair, cara, segura aí. E aí ele já ficou empolgado, então, cara, obrigado por acompanhar a gente, obrigado por ter o interesse de saber o que a gente tá fazendo e tal, isso é muito importante. E a crítica, né, é válida também, se pô, tá faltando podcast de tal coisa,
coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, manda pra gente, porque uma das coisas que a gente preza muito aqui é ter essa diversidade de assuntos, né? Hoje a entrevista, o último podcast foi sobre uma série, né, americana e tal, aí a gente vai fazer análise de filme, então tem muita coisa bacana aqui no podcast do Cinemação, e são vocês que acabam pautando a gente, por isso que é tão importante esse feedback. Eu tenho aqui um comentário do Tito, ele comentou lá no 386, né, que a gente falou sobre Enola Holmes, e ele comentou o seguinte: essa semana assisti Entre Facas e Segredos e associei com o Enola Holmes. Ambos estão em um gênero de filme que não é tão comum. Os filmes do Sherlock Holmes, estrelados pelo Robert Downey Jr., são bons filmes de ação, mas não têm relação com os livros, mais focados nas pistas e pensamento dedutivo, como ocorre na primeira temporada da série inglesa Sherlock. Pode ser que minha memória esteja ruim e vou até reler os livros seguindo a dica do Dani. Enfim, voltando ao filme, foi gostoso assistir. Achei um filme leve, apesar de me incomodar um pouco com algumas cenas de ação inverossímeis, como a da explosão do laboratório. Essa quebra da quarta parede, que eu aprendi esse termo no episódio com vocês, foi inesperada e contribuiu muito para me sentir parte da equipe da Enola. Foi bom, é o tipo de filme que merece uma sequência. Então é bem legal o comentário dele, porque foi um comentário de quem gostou do filme, gostou do podcast e associou lá com Entre Facas e Segredos, que é o famoso, foi considerado também a melhor adaptação de um livro da Agatha Christie que ela não escreveu, porque não é um livro da Agatha Christie, mas parece. E é isso, é muito legal isso, você vê essas obras e depois revisita o livro e as obras literárias nos quais são inspirados direto ou indiretamente. E sim, ele tá certo, né? Tem a ver com investigação, as coisas do Sherlock, mas é sempre bom voltar lá pros livros dele pra curtir uma literatura boa. É isso aí. E vale lembrar, né, que se você quer ter um comentário lido aqui por nós, né, quer mandar seu comentário aqui também pra gente, além das redes sociais, que são um e-mail, e do nosso site, né, que tem espaço lá pra comentário, tem também o nosso e-mail, contato@cinemação.com, que você escreve e vai chegar aqui direto pra gente. A senhora toma um medicamento chamado Anafranil 75mg 2 vezes ao dia. É isso? É. O médico receitou para mim. Tive uns problemas. Depois do parto eu andei meio indisposta. Certo. Marco, vamos começar esse papo aqui. Eu queria, na verdade, começar a gente dando uns passinhos para trás, né? Porque você é formado em cinema, né, na USP, é um cara que estudou a arte ali, né? Esteve a parte teórica de um lado, foi para a prática e tal. Então, eu queria saber um pouco desse começo, né, da sua carreira, assim. Você sempre pensou em fazer cinema? Cinema sempre foi uma opção muito clara na sua vida, assim? Você caiu ali por acaso? Como é que foi essa escolha, né, dessa profissão, até propriamente, vou viver disso mesmo, né? Foi curioso, assim, porque isso é uma coisa que, assim, que eu fui analisando em retrospecto, né? Não é uma coisa que quando eu tinha 18, 19, 20 anos eu sabia já. Uhum. Mas quando eu eventualmente fui pensar, quando as pessoas começaram a perguntar, mas por que você foi fazer cinema? Quando você começou a gostar de cinema? Aí que eu entendi que, na verdade, eu nem lembro, não tenho as memórias, assim. Eu tive que perguntar para os meus pais e tal, porque as informações que eu juntei foi que em 82, quando eu tinha 2 anos, meu pai comprou um aparelho de videocassete. Acho que não era tão popular ainda no Brasil em 82, estava começando, mas o meu pai era entusiasta dessas coisas do tipo, tem uma TV nova, um videocassete, um negócio, um equipamento e tal. Ele era um pouco entusiasta desses lançamentos, e ele comprou esse videocassete. Acho que ele não sabia exatamente o que isso ia representar na minha vida, mas o que aconteceu foi que ele levava, na volta do trabalho, ele levava umas fitas VHS para casa, e eu e os meus irmãos, que são mais novos que eu, né, eu tinha 2, o outro 1 e o outro recém-nascido, a gente ficava ali na frente da TV vendo os filmes,
filmes, e eu muito cedo aprendi a operar o videocassete. Então eu voltava as fitas e via de novo os filmes. E eu comecei a criar uma relação com os filmes desde muito cedo, assim. Nessa época eram filmes de criança, em geral eram filmes da Disney que meu pai levava pra gente ver, e os filmes que mais me marcaram, que são filmes que até hoje eu considero filmes muito poderosos, foram Dumbo, A Bela Adormecida e Branca de Neve. Foram os 3 ali que acho que, especialmente A Bela Adormecida, me causou uma impressão muito, muito grande. Minha mãe dizia que eu pegava, ela tinha umas figurinhas de santos e santas, e eu pegava essas imagens e ficava encenando Bela Adormecida com essas imagens que ela tinha, sabe? Então, na verdade, a minha relação com filmes, com ver filmes, rebobinar e ver de novo, ver só uma cena, não dá pra chamar exatamente de estudar o filme, porque não era isso que eu achava que eu tava fazendo, eu tava me entretendo, né? Eu tava me divertindo, brincando, mas é uma relação parecida com a que eu tenho até hoje, sabe? Até hoje eu boto de vez em quando pela 10ª vez A Bela Adormecida no Blu-ray e volto e revejo e vejo tal cena e faço anotações, já com uma relação mais de pensando no que eu posso criar, o que isso me inspira, né? Essa relação que eu tinha com os filmes na primeira infância é um pouco a minha inspiração hoje ainda, sabe? Foi meio como as coisas começaram, e eu sempre fui crescendo e atravessando a vida e vendo filmes e muitos filmes. E quando eu era adolescente, eu ia na locadora, eu sou da época da cultura de videolocadora, né? Então eu ia na locadora, aí tinha umas promoções malucas, tipo, leve 10 filmes e 10 dias, uma coisa assim. Eu falava, nossa, agora eu vou ter que levar 10 filmes, aqui que eu não vi ainda. Eu ia pegando, sabe, assim, de todas as áreas. Eu tive uma sorte que desde que eu era novo, quando eu tinha uns 6, 7 anos, meu pai, depois de eu muito insistir, meus pais me autorizaram a pegar filmes de terror, porque eles não queriam deixar. Mas eu argumentei, nem sei que argumentos eu usava na época. Eu lembro que meus primos mais velhos me contavam, meus primos e primas me contavam os filmes que eles podiam ver. E aí eu falava, por que eu não posso ver isso? Tipo, isso, eles falavam, a gente viu A Volta dos Mortos-Vivos, que é um filme dos anos 80, que eu, aliás, gosto muito ainda, que não é o filme do Romero, né? Um filme já derivando dos filmes do Romero, de zumbi. E eles me contavam, eles comem cérebro, eles comem a cabeça das pessoas, tal. E eu falava isso pros meus pais, mas já me contaram que eles comem a cabeça das pessoas. Eu já sei o que é, não tem problema, não vou ficar com medo. Então eu fui insistindo, e uma hora eles me deixaram pegar, e aí abri uma porteira que, assim, eu não parei até esgotar a prateleira de terror. Mal sabiam eles que, na verdade, eu já, assim, em retrospecto, Branca de Neve e Bela Adormecida, pra mim, são filmes muito mais assustadores do que A Volta dos Mortos-Vivos. A Volta dos Mortos-Vivos, por exemplo, que é o que eu lembro como o primeiro filme de terror que eu vi, na verdade é um filme muito engraçado. Quase uma sátira, é um filme com um senso de humor muito exacerbado, e eu acho que Branca de Neve, por exemplo, é um filme muito mais tenebroso, muito mais genuinamente sombrio do que A Volta dos Mortos-Vivos. Mas meus pais achavam que estava tudo bem porque entre aspas, para criança, né? O próprio Bela Adormecida e o Dumbo também, quando você falou a lista dos filmes, eu falei, gente, já é legal isso, né? Eles já tinham esses elementos que estavam te moldando, né? Assim, de uma certa forma, porque eles são assustadores. Eu acho o Dumbo um pouco assustador, e mais triste, muito triste, né? É muito triste, porque apesar dele ter um final relativamente feliz, quer dizer, digo relativamente porque o Dumbo fica ali no circo e tal, com os outros bichos, não sei se é feliz exatamente, mas pelo menos ele fica com a mãe, né, que é o que ele realmente queria, e ele aprende a usar o que é, entre aspas, o defeito dele como o talento dele, né. Então tem muitas morais ali, morais de conto de fadas no Dumbo que são talvez positivas, mas o filme é muito trágico, né, muito triste, o que acontece no filme é muito torturante, assim, com aqueles bichos, fora as sequências que o Dumbo bebe, tem alucinações e tal, que são, enfim, de outro planeta, né. Mas são filmes que até hoje eu gosto muito, gosto demais desses primeiros filmes, esses filmes do Disney entre os fins dos anos 30 e o início dos anos 40, e essa exceção, que na verdade é de 59, que é o Bela Adormecida, que é bem mais tarde, mas que eu acho que se comunica muito bem com essas primeiras obras-primas do Disney, que é o Branca de Neve, o Dumbo, Fantasia, Bambi e Pinóquio, né? Que são, pra mim, são cinco filmes perfeitos, assim. E disso pra você ingressar, daí falar, não, vou fazer uma faculdade e tal, já foi de cara a sua primeira escolha? Porque a gente escuta também muita gente que
passa pela publicidade, não sei o que, aí pum, cai no cinema, né? Então, eu não tinha muita escolha. Naquela época, no colegial lá, chama colegial ainda, já não sei mais os nomes. Eu também não sei. Ensino médio. Quando eu tinha ali 18, eu sou de 1980, né? Eu fiz 40 anos esse ano. Quando eu tinha ali 98, 99, 97, na verdade até antes, 96, assim, quando na escola começam a fazer aqueles testes vocacionais e tipo, o que você quer fazer? Você é de humanas, exatas, de biológica, o que você é, qual é a sua praia e tal. Eu não sabia muito, assim, era muito provável que eu fizesse algo como direito ou engenharia, ou talvez chutando muito longe de medicina, porque eram as mais pop, assim, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Inclusive porque nas matérias na escola, eu ia muito bem nas exatas, física, matemática, e eu era meio ruim de humanas, assim, e as pessoas relacionavam artes a humanas, assim, então eu nunca dava certo. Assim, as matérias que eu ia pior na escola eram as de humanas. Não que eu não gostasse, eu gostava de estudar história e tal, mas eu ia mal, assim, eu me dava melhor nas exatas. Então eu não sabia, eu estava meio em dúvida, e aí eu devo muito a duas pessoas nessa época. Uma delas é o Anderson Lemos, que já não está mais vivo, ele morreu num acidente nadando, num acidente de mergulho, muito mais tarde. Mas ele queria muito fazer cinema e ele me estimulou muito. Ele falou, vamos fazer cinema, vamos ir atrás disso, vamos lá na ECA, na USP, na FAP, para ver como são os cursos. E ele me estimulou tanto que a gente acabou indo. A gente pegou um ônibus e foi lá conhecer o prédio, sabe? Entrar, assim, dar uma olhada na universidade e tal. E eu lembro que eu fui ficando animado com a possibilidade. E aí o Anderson acabou fazendo direito, na verdade, depois. E se tornou um advogado e tal. E infelizmente morreu nesse acidente de mergulho, porque ele gostava muito de mergulhar. Mas é uma pessoa para quem eu devo muito. E um dos meus amigos mais antigos, que é o Eliésio, que é meu amigo ainda hoje, e a gente era da Zona Norte de São Paulo, a gente morava muito perto, e hoje a gente mora muito perto, ele é meu vizinho, inclusive ontem falei com ele, a gente é muito, muito amigo, e ele é psiquiatra, ele foi fazer medicina e se especializou em psiquiatria. Ele virou, se você olhar os créditos dos meus filmes, ele está sempre como consultor médico, porque nos meus filmes, como dá para perceber pelos temas, eu preciso de uma consultoria, especialmente filmes como Quando Eu Era Vivo, Silêncio do Céu, me ajuda muito ter uma consultoria psiquiátrica, assim, uma consultoria médica, para entender melhor os dilemas dos personagens e tal, entender até possíveis patologias, assim. Uma coisa que eu percebi muito cedo é que eu gosto de escrever sobre personagens que estão doentes e não sabem, sabe? Então eu converso muito com ele, e o Eliésio naquela época estava começando a decidir fazer medicina, e eu lembro que eu fiquei bem, assim, respeitei ele, falei, nossa, foi ainda mais difícil, assim, ainda mais... Mas ele meio decidiu, falou, é isso mesmo, e ele olhou para mim, um dia eu tava meio reclamando da vida, eu tava falando, eu não sei, Eliésio, o que eu faço... Acho que eu vou, sei lá, jogar uma moeda, não sei o que eu... Muito em dúvida, não sei, porque cinema tinha isso, não tinha muito mercado e tal. Só que, assim, vale lembrar que nesse período, fim dos anos 90, já estava saindo, por exemplo, Central do Brasil foi um filme que me marcou muito o sucesso do Central do Brasil, sabe? Era um filme que provava que dava para fazer, sabe? Para uma pessoa jovem como eu, assim, que tipo, as pessoas me falavam, mas cinema brasileiro não existe, é ruim, eu ouvia muito isso. Só que aí tinha o Central do Brasil e outro, não era o único caso, tinha outros casos também, então já estava mudando um pouco, assim, a história do respeito com a profissão, e o Eliésio um dia virou para mim e falou, Marco, o cinema tá assim, escrito na sua testa, desculpa. E eu fui para casa da escola pensando nisso, ele falou, cinema tá escrito na minha testa, e isso me encorajou muito a falar, quer saber, é vestibular, é hora de escolher carreira, não sei o quê, e essa vai ser a minha aposta, é o que eu amo, é o que eu mais amo no mundo, é filme. Lembrem que, tipo, eu tava nessa época, tipo, leve 10 filmes e fique 10 dias, eu tava, tipo, nessa fase de assistir 3 filmes por dia e tal, eu tava louco, numa energia cinéfila muito, muito grande, muito forte e tal, lendo tudo, comprando revistas de cinema e tal. A internet já não tinha muita coisa na internet, mas eu já fuçava também na internet com cinema. E foi assim, aí, nesse momento que eu decidi prestar cinema no vestibular, eu não sabia ainda, mas eu estava meio marcando meu destino, porque aí eu entrei na faculdade, eu conheci a Juliana Rojas, conheci o Caetano Gotardo, conheci as pessoas que são as pessoas com quem eu trabalho hoje, entendeu? Então ali foi a decisão que marcou todo o resto. E essa base teórica, assim, para você sente que é uma coisa
importante, porque me chamou muito a atenção que a sua base acadêmica, né, ter vindo da USP e tudo mais, é algo que às vezes a gente escuta de alguns cineastas ou sabe, diretores e tal, que a galera às vezes fala, o negócio é você fazer, é você começar a fazer e tal. E às vezes essa parte mais acadêmica acaba ficando mais na parte avulsa, né? Fazendo um cursinho aqui, outro cursinho ali, aí faz uma preparação numa, sei lá, escola internacional de cinema, alguma coisa assim. Para você, essa base acadêmica, assim, te ajudou a dar, sabe, sustentação para sua visão cinematográfica? Então, eu sempre fui muito de ler livro, assim, eu gostava mesmo antes da faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, os professores começaram a recomendar André Bazin, teóricos do cinema que eu não tinha lido até então, porque a minha relação com leitura de cinema era mais popular, era mais... Por exemplo, eu já tinha lido roteiros do Tarantino, porque eles eram publicados no Brasil pela Rô. Eu já tinha uma relação com ler, estudar um pouco o fazer filmes, assim. Só que eu não tinha tudo, né? Eu acho que na faculdade, eu tendo contato com professores como Ismael Xavier, Vânia Debs, Arlindo Machado, tendo contato com essas pessoas na faculdade, óbvio que me abriu muito mais a imaginação, assim, para entender que a história do cinema tem o que eu já tinha visto, que eram os filmes, né? Porque eu via muito filme de todas as épocas, todos os tipos, mas tinha também o pensamento sobre esses filmes que também tinha sido desenvolvido ao longo do tempo e tal. Isso foi uma coisa que eu só tive noção real na faculdade, sabe? Especialmente cinemas que eu via Kurosawa, Kieslowski, talvez, algum cinema europeu, mas assim, eu não conhecia tudo, sabe? Bresson, por exemplo, que é um cineasta que hoje é um dos que eu mais amo, eu fui conhecer de fato na faculdade, não tinha tido contato antes. Então teve sim uma importância de me abrir um pouco para estudar um pouco nomes e teorias e coisas que eu não conhecia antes. Mas assim, o que eu mais lembro da faculdade, o que eu mais guardo assim no coração, de fato, são o contato com essas pessoas. Com a Ju, por exemplo, que eu conheci no primeiro dia, a gente já ficou amigo, já começou a fazer exercícios juntos ali no primeiro dia da faculdade. Tipo, isso não tem valor, sabe? Eu não teria como experiência de outro jeito. A gente chegou ali, duas pessoas com uma idade meio parecida e um passado meio parecido, assim, de vida de classe média e tal, com famílias relativamente grandes, irmãos e irmãs e tal, e uma certa timidez, assim, tipo, tanto eu quanto a Ju era isso, a gente via muito filme também porque a gente não... Era mais legal fazer isso do que interagir com as pessoas, porque a gente era meio tímido. Então, e poder me conectar com ela e juntar essas forças e fazer filme, não tem preço isso. E isso aconteceu porque a gente se conheceu ali na escola. Poderia ter acontecido de outra forma, a gente podia morar na mesma rua? Totalmente. Eu não acho que é o único caminho, sabe? Eu acho que tem que fazer sim, fazer é importante, se você tá na faculdade ou na escola ou não, porque fazendo você aprende muito, mas eu acho que o valor que teve, assim, a oportunidade que eu tive de fazer a faculdade foi conhecer essas pessoas e juntar energia, entendeu? Juntar forças. Sim. E isso é uma coisa que me deu impulso para até hoje. Esse embalo vem desde então até hoje. Então, eu acho que é bom fazer parte de uma turma, estudar junto, questionar um ao outro, falar não concordo com você, ou falar coisas do tipo, por exemplo, o Caetano Gotardo, que é um grande parceiro até hoje. Na época, ele não era muito fã de filme de terror. Ele torcia um pouco o nariz, assim, ele era mais de um cinema mais sério, tal, era muito fã do Kieslowski. E eu arrastava ele pra ver Pânico 2, entendeu? Não, vai ver Kieslowski, mas vamos ver Wes Craven, por que não? Só vale o europeu. Não tem isso. Não tem isso, tem que ver tudo, entendeu? Não tem isso. E aí a gente se ensinava, sabe? A gente aprendia junto. A gente era amigos e professores uns dos outros, sem saber, sabe? Olha só esse pé direito, que maravilha, Helena. Isso aqui é um achado. Como é que fazem isso com você? O sujeito trabalha lá há 10 anos, depois é cuspido, que nem um sei lá. Que botaram o Flavinho no meu lugar. O Flavinho. E ele é maior de idade? O lugar tá mobiliado com tudo, Otávio. Prateleira, freezer. Eu acho meio loucura a gente se comprometer com uma coisa dessa agora, né? Eu vou fazer isso dar certo. Foi nessa onda que veio, né, a filmes do Caixote,
primeiros trabalhos, porque uma coisa que eu acho muito interessante é que acho que quase todos os seus curtas, se eu não estiver enganado, né, e os seus primeiros filmes e tal, foram sempre, acho que a maioria tem inclusive com a Juliana, dividindo a direção, né? Você falou da questão de ser tímido e aí essa amizade que criou entre vocês. Como que foi esse negócio essa decisão de vamos dividir a direção? Porque pouca gente faz isso, né? Não são tantos diretores que têm tantas direções assinadas por duas pessoas. E aí eu queria saber assim, o quanto que isso é legal, o quanto que isso é importante, ou se é um caminho só de vocês, não necessariamente outras pessoas precisam passar por essa questão de dividir as direções em tantas produções assim. Como que foi essa turma da formação da produtora, ou como que foi para começar os primeiros curtas e tal? Na verdade foi assim, os primeiros exercícios na faculdade, eles eram coletivos, né? Os professores falavam, formem um grupo, uma dupla e façam um exercício tal. Os primeiros exercícios que eu fiz com a Juliana, a gente até colocou no YouTube, porque eles são bem importantes pra gente, porque eles marcaram um pouco essa lógica da nossa parceria, né? Inclusive eu já assisti os dois, o 3 planos, 9 planos e Dancing Queen. Isso a gente fez assim, assisti os dois. Primeiros meses da faculdade, tinha acabado de se conhecer, e aí o exercício cada um era uma coisa. O 3 planos, 9 planos era contar a mesma história com 3 planos, um geral, um médio, um próximo, e depois 9 planos, 3 gerais, 3 médios, 3 próximos, que é um exercício bem divertido. E depois, Dancing Queen o professor deu pra gente uma primeira página de roteiro, que tem 2 pessoas numa sala de aula, entra uma terceira pessoa e uma das outras 2 que estavam sentadas sai, e a gente tinha que concluir a história. Esses eram os exercícios. E a gente fez esses exercícios, eu e a Ju combinando os nossos gostos, sensibilidades e tal, sem aparato técnico, né? Isso era uma câmera VHS e um apoio institucional ali da escola pra gente poder filmar na escola e tal, mas não tinha orçamento, equipe, não tinha nada. Eram exercícios de linguagem, com rascunhos, né? Não eram filmes propriamente. Mas a gente se divertiu muito fazendo isso e a turma gostou e foi divertido mostrar pra turma. E a gente seguiu fazendo, eu e a Ju, não só eu e a Ju, às vezes a gente juntava com outras pessoas, mas eu e a Ju a gente seguiu fazendo exercícios juntos ao longo do curso. E quando chegou no fim do curso, no 3º ano do curso tem a coisa dos exercícios individuais, que todo mundo dirige um curtinho em 16mm, e a gente faz o rodízio das funções, né? Então todo mundo fotografa algum, todo mundo faz o som de outro, todo mundo faz o microfone de outro, todo mundo faz a assistência de direção, para entender a lógica das funções, né? Das hierarquias no set. Isso foi super importante também, essa coisa de passar por todas as funções, até para você entender, eu tenho prazer fazendo fotografia, eu tenho prazer fazendo som, para você entender onde é que está a satisfação, sabe? Porque nem todo mundo tem que ser diretor, nem todo mundo tem que ser roteirista, mas é importante você passar pela montagem, pelos lugares, né, do fazer, para você escolher, até para você entender um pouco o que você quer para o futuro. E a gente fez isso, foi muito importante. Eu fiz um exercício chamado Espera, que a Juliana produziu, que eu acho que está também no YouTube, e a Juliana dirigiu um exercício chamado Nenhuma Carta para o Sr. Fernando, que eu fui assistente de direção. E a gente já era muito próximo nessa época, muito, muito próximo, e a gente estava pensando, tem o TCC, né, o famoso filme do último ano, e aí é diferente, porque a escola não conseguia produzir um TCC para cada aluno, um filme de 15 minutos para cada aluno. Então tinha meio que um processo de seleção ali no último ano para entender quem que ia dirigir um TCC, quem que ia montar, quem que ia fazer o som, quem que ia escrever, quem que ia... E eu e a Ju, a gente queria muito dirigir, nosso desejo claramente sempre foi, a gente nunca teve... Não que a gente não gostasse das outras funções, a minha especialização foi fotografia, por exemplo. Mas eu sabia muito bem que o que eu queria mesmo era dirigir. E eu e a Ju, a gente conversou assim, será que a gente propõe um TCC juntos? Primeiro porque assim, se a gente propuser juntos, para a escola é ótimo, porque são 2 alunos vindo e a escola só pode fazer 4 TCCs para uma turma de 12, 13. Para a escola é ótimo, assim, um filme dá conta de 2 alunos que querem fazer direção, sabe? Então a gente sentia que tinha aí uma vantagem para todo mundo e a gente tinha vontade de colaborar. E aí disso foi uma decisão muito importante, porque disso nasceu o Lençol Branco, que foi o nosso primeiro curta.
curta que circulou mundialmente, vamos dizer. O filme passou em Cannes, passou em Gramado. Foi um filme que teve uma circulação muito maior do que qualquer um esperava, inclusive a gente. Claro que a energia que a gente colocou no Lençol Branco foi enorme e a gente confiava muito no filme, na ideia do filme, no roteiro do filme. A gente tinha uma paixão muito grande por ele e essa paixão fez o filme ficar bom. E assim, eu revi o Lençol Branco recentemente e às vezes eu tenho até um pouco de inveja de mim porque eu acho muito bom o curta, realmente acho bom, sabe? Acho ele melhor que outros curtas que a gente fez depois até. E eu gosto muito do Lençol Branco, a gente conheceu a Clarissa Kist ali, que por exemplo é uma das protagonistas de Todos os Mortos, que é meu filme que está estreando esse ano. Então muitas parcerias ali do Lençol Branco existem até hoje também. O Caetano Bottato foi assistente de direção. O Lençol Branco foi o primeiro filhote grande nosso, assim, sabe? Que tipo ganhou uma vida além da que a gente esperava que ele tivesse. E aí daí foi um pouco foi um pouco a semente, foi uma das sementes, né? Porque a semente em si já estava lá no primeiro dia de faculdade, mas a circulação do Lençol Branco estimulou muito a gente a falar, vamos fazer outro curta e eventualmente vamos fazer um longa, que foi o Trabalhar Cansa, né? Que saiu 7 anos, o Lençol Branco estreou em 2004 e o Trabalhar Cansa estreou em 2011. Um Ramo, acho que foi o primeiro que vocês ganharam, né? Um grande prêmio, né? Você diz um prêmio com o filme? Ou... porque vocês ganharam lá em Cannes, né? Pelo Um Ramo. A gente ganhou um prêmio lá. Mas acho que mais do que a coisa dos prêmios, um assunto a ser debatido, inclusive, tem uma diferença grande que é o Lençol Branco foi um filme produzido com os recursos da faculdade, que eram mínimos, assim, e a gente conseguiu uma câmera emprestada, 35... Não foi a câmera 35mm, ela foi... A gente filmou nessa época a gente filmava fora os exercícios que a gente filmava em VHS ou DV, os curtas do terceiro ano, que é o Espera e Não Uma Carta para o Senhor Fernando, e os curtas do quarto ano, que são os TCCs, a gente filmava em película ainda. Hoje eu acho que a escola não faz mais isso, mas a gente conseguiu a gente usou os R$2.000 que a escola tinha para a produção do filme para alugar uma câmera 35mm, porque a escola só tinha uma câmera 16mm e eu e a Ju, a gente queria muito filmar em 35, porque a gente já frequentava os festivais de curtas e a gente via a tragédia que era a projeção de filmes em 16mm, muito mal projetados, com som muito, muito prejudicado. A gente falava, não vale a pena, a gente tem que fazer um filme em 35 porque é como os filmes são bem exibidos, não em 16. Então a gente insistiu muito para a escola, e a escola autorizou a gente a usar o dinheiro para alugar a câmera, mas isso queria dizer que sobrou R$0 para fazer o filme. Muito bom. Então o Lençol Branco foi um filme feito com doação, assim, sabe? Não é que ele não foi feito com nada. Ele foi feito com as pessoas doando energia ali sem ganhar dinheiro, que é um negócio que é o tipo de coisa que você faz ali quando você tem essa energia jovem e tal, e quer fazer, que não é o ideal, óbvio, a gente quer que isso seja uma profissão, que as pessoas recebam para fazer as coisas, mas o Lençol Branco foi um filme feito sem dinheiro, com dinheiro aplicado na câmera, e o negativo foi doado, o negativo a gente foi na O2, em produtoras de publicidade, e pegou restos de negativo, né, pediu doação de negativo, a Fuji deu umas latas pra gente também doadas, então o negativo foi doado, mas o trabalho das pessoas não foi remunerado, né, foi um trabalho de doação de energia, né, e que eu sou muito grato, porque acho que todo mundo que foi envolvido com o Lençol Branco se beneficiou um pouco, porque o filme foi muito bem, circulou muito, mas o benefício que eu e a Juliana tivemos com o sucesso do filme, a gente ficou muito, enfim, grato e até quase envergonhado, assim, de tanta gente que colaborou com esse filme feito na raça, sem dinheiro, sabe? Desde então a gente fala, não, a gente tem que lutar muito pra tipo, isso ser uma profissão séria, sabe? Com remuneração de todo mundo e tal. E aí, o que eu ia falar que foi a grande diferença de Um Ramo, que a gente filmou em 2006 e lançou em 2007, foi que a gente ganhou um edital de curtas. Então, para fazer Um Ramo, a gente tinha R$60 mil, eu acho. Acho que era um edital de R$60 mil. Pra gente, isso era um valor, assim, tipo, nunca antes visto. Cara, foi para outro patamar o negócio, né? É curioso, eu acho assim, eu pessoalmente acho o Lençol Branco como filme melhor que Um Ramo. Mas fazer Um Ramo com dinheiro foi uma experiência que nos ensinou muito a entender que é uma profissão, sabe? Isso que a gente faz. Todo mundo da equipe, do elenco, todo mundo tá trabalhando ali, sabe? Uma coisa que eu tava achando interessante aqui é que antes ainda de Um Ramo você fez o Concerto número 3, né? Que foi, inclusive, premiado lá em Brasília. Ele estava incluído aí na parte da fase final do curso de cinema,
ou foi após o curso de cinema, o concerto número 3? O concerto número 3 é uma experiência muito interessante, porque, só para vocês terem uma ideia da cronologia, a gente filmou o Lençol Branco em 2002. Ele só estreou em 2004 porque finalizar um filme em 35mm, fazer a montagem negativa, as cópias e tal, demandava um dinheiro que a escola não tinha. A escola estava com um orçamento um pouco comprometido e tal, a ECA, então demorou para finalizar o Lençol Branco. Ao mesmo tempo, em 2003, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, não sei se vocês conhecem, um festival no Rio de Janeiro, de filme universitário, de escolas de cinema, eles tinham um projeto que eu não sei se tem ainda, inclusive, é uma coisa que eu preciso até investigar, que chamava Projeto Sal Grosso. O Projeto Sal Grosso, você mandava roteiro de curta, se você fosse um estudante de cinema de qualquer escola do país, você podia mandar um roteiro, alguns eram selecionados para ir para o FBCU lá no Rio e fazer um workshop de 2 ou 3 dias com tutores. E aí, no fim desse workshop, os tutores premiavam um roteiro para ser produzido pela UF, pela Universidade Federal Fluminense. E o conceito era assim, o filme seria produzido com recursos pequenos, claro, de novo, como a ECA, a UF também tinha recursos limitados, mas o filme seria produzido juntando profissionais de diversas escolas do país. Então, por exemplo, o curta que ganhava a melhor fotografia no festival, a escola escolhia um aluno para ser fotógrafo do filme premiado, do roteiro premiado no Projeto Sal Grosso. E o que aconteceu com o concerto número 3 foi que eu ganhei, eu mandei o roteiro, fui selecionado, o Caetano mandou o roteiro do Curta Areia, também foi selecionado, Caetano Gotardo, e eu lembro, tinha vários outros roteiros interessantes lá, os tutores eram o Paulo Raume e Eduardo Nunes, eram os nossos tutores, e aí eles escolheram o concerto número 3 como o roteiro premiado. Então eu ganhei o Projeto Sal Grosso, e aí o filme foi feito nesse esquema, assim, a FAAP indicou um fotógrafo, a Universidade de Brasília indicou uma diretora de arte, e assim a equipe foi se formando com alunos de cinema de escolas ao redor do país, assim. Caraca, muito legal o projeto, né? É um projeto maravilhoso, assim, foi uma experiência bem incrível, com algumas dificuldades, claro, porque tudo isso com muito pouco dinheiro, mas assim, as pessoas se deslocando ao redor do país e conectando gente, né, que é um negócio, assim, uma das falhas da nossa produção artística é sempre ficar concentrado nessa coisa Rio-São Paulo, e eu sou nascido e criado em São Paulo, demorou um pouco para eu sacar o tamanho desse problema, sabe? Mas ter tido essa experiência de trabalhar com gente do país todo na equipe, uma equipe que foi formada a minha revelia, porque na verdade quem escolhia os profissionais eram as escolas, em processos próprios. Assim, a equipe era uma loteria, né? Foi uma equipe de pessoas que não se conheciam, que se juntaram ali para fazer um filme. E a gente filmou esse curta na casa que eu morava na época, né? A casa dos meus pais, que eu não moro mais, mas nessa época eu ainda morava lá, e na Zona Norte de São Paulo, e a gente filmou lá, e o Caetano Gotardo acabou atuando no curta, né? O Areia não ganhou o Projeto Sal Grosso, mas ele acabou atuando no curta como um dos personagens, e depois ele ganhou um edital para fazer o Areia. Não sei se vocês conhecem esse curta do Caetano, mas é um curta muito bonito que foi feito depois, inclusive em 35mm e tal. E foi isso, foi essa a experiência. E aí, por conta dessa situação de temporal, o Lençol Branco, que a gente filmou em 2002, e o Concerto número 3, que eu filmei no início de 2004, os dois curtas estrearam exatamente no mesmo festival, que foi no Festival Universitário, no FBCU, em 2004. Então, estavam lá tanto o Lençol Branco quanto o Concerto número 3. Foi uma coincidência, assim, porque, em teoria, o Lençol Branco era anterior, mas demorou para ser finalizado, e o Concerto número 3, que ganhou o Sal Grosso em 2003, estreou no Festival Universitário em 2004. Foi a coincidência ali de ter dois curtas lançados no mesmo ano, apesar de feitos com certa distância. Mário, ¿puedes ir a buscar a los niños? ¿Qué pasa? Me bajo la presión de golpe. ¿Crees que llame al médico? No, Mario, no hace falta. Estoy cansada nada más. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Siento como si me hubieran apaleado. No sé qué es, tal vez una gripe fuerte comenzando. Hoy no voy a taller.
Aproveitando a questão do termo, né, o concerto e a música, assim, mas eu queria que você falasse também, porque é muito legal, assim, como que tem música em todos os seus filmes, até no Silêncio do Céu, que não cabia tanto música, né, assim, tem música, eles dão uma cantada lá, e você é compositor, né, de várias músicas, de vários filmes, seus, de filmes até, inclusive eu vi ontem o Sinfonia, né, da Necrópole, da Juliana, que você compôs música e tal. Eu queria que você falasse como que é isso, quando que você aprendeu, o que você toca e como que faz, como que é a composição pra você enfim, quanto você gosta dos musicais e tal. Então, a música é uma loucura isso, porque eu sempre gostei de música, desde sempre, assim, ouvia discos, LPs, e depois CDs, e depois... Eu sempre tive uma relação com música, com ouvir música, desde muito novo. E quando eu tinha lá pelos 13, 14 anos, eu já conheci o Eliésio, que é aquele meu amigo psiquiatra, se vocês lembram. E o Eliésio, ele estava estudando violão com uma professora particular chamada Cristina Cimalha. E eu falava, mas ela ensina tudo. E o Eliésio, não, ela ensina de tudo e tal. E ela é lá da Zona Norte, ainda é. E ela dava aulas em casa. E a família, o marido também, o marido já é falecido, mas ele era pianista e ele tinha um conservatório, uma escola de música. Mas a Cristina ensinava em casa, na casa dela, dava aulas particulares e tal, e eu acabei ficando um pouco estimulado pelo Eliésio e falei, acho que eu vou tentar fazer uma aula de piano. E eu fui lá, conheci a Cristina, e foi amor à primeira vista, eu fiquei enlouquecido com a Cristina Cimalha. Ela aparece no concerto número 3, ela aparece na primeira cena, dando aula para a personagem da mãe, ela topou fazer uma aparição no curta, e isso foi lá, 93, 94, eu comecei a estudar piano. Aí o que aconteceu foi que eu me apaixonei tanto pela Cris, quanto pelo piano. Enlouqueci, assim, foi meio que a primeira descoberta tinha sido o VHS, né, os filmes, ficar vendo os filmes, voltando, rebobinando, vendo de novo e tal, e o piano foi meio que uma segunda descoberta, foi meio, meu Deus, nossa, o que é isso? Agora isso é outro mundo, eu posso fazer sons, fazer melodias, e foi um negócio enlouquecedor, assim, eu chegava na aula e eu falava, Cris, compus uma melodia, eu tocava a melodia, ela falava, nossa, mas você tá muito saidinho, assim, você tá muito... É divertido, você vê que essa nota combina com essa, eu já comecei a me entender a harmonia assim, sabe, se eu tocar isso e isso na mão direita, isso na mão esquerda combina, isso aqui combina de outro jeito, e ela falou, mas é isso é compor e tal, vai fundo, e aí brincava de compor umas melodias, umas coisas muito simples e tal, e é muito engraçado quando você estuda piano, não sei se algum de vocês estuda algum instrumento, mas tem um dia, assim, que é um dia que você fala, eu nunca vou saber tocar, eu nunca vou... Sim, já passei por isso. Mas aí sei também como é que é isso. Então você fica assim, não dá, não vou entender, não tenho coordenação, não vou fazer e tal. Mas se você vai insistindo, tem um belo dia que não dá pra explicar como isso acontece, que de repente sua mão faz umas coisas sozinha, assim, ela meio ganha uma certa independência da sua cabeça. E eu lembro desse dia, eu falo, meu Deus do céu, isso é muito mágico, isso é maravilhoso, você começa a fazer umas melodias, e é diferente porque quando você vai escrever um texto, um roteiro, uma coisa, você pensa, o que eu vou escrever? Era uma vez, uma pessoa que andou, tem uma coisa intelectual nisso, mas no piano não é tão intelectual, é meio, você vai tocando e vai saindo, mas você não sabe de onde sai, sabe? É uma outra língua quase como falar uma outra língua. E eu fiquei muito apaixonado e continuei estudando piano com a Cristina até 2001. Em 2001, eu não conseguia mais, porque eu estava tão envolvido na faculdade de cinema que eu não conseguia mais me dedicar às aulas e a estudar, porque para você evoluir você tem que estudar todo dia, tem que tocar todo dia, e eu tive que eu parei de fazer a aula, eu tive que deixar o piano de lado. E aí eu tenho que agradecer meus pais, na verdade, porque eles, lá em 94, 95, eles me deram um piano. Eles viram que eu estava me empolgando e de aniversário eles me deram um piano de presente, que é o piano que eu tenho na minha casa, aqui no apartamento até hoje. Porque se eles não tivessem me dado o piano, eu teria que ir no piano da minha professora para estudar também, tinha que marcar horários para estudar e tal. Como eles me deram o piano, eu ficava tocando em casa diariamente. Óbvio que minha família sofria muito. Tocando, coisas horríveis e tal, mas eu acho que compensou, porque eventualmente eu comecei a tocar um pouco melhor. Nunca toquei bem, realmente, toquei eu nunca fui bom pianista, que fique claro, assim. Mas eu tinha um caso de amor com o piano e eu adorava compor, eu nunca seria um bom instrumentista, mas eu entendia que aquela língua era uma língua que me fascinava e que eu poderia interagir com ela, e desde então eu já comecei a compor umas melodias e tal. E aí, de novo, outra glória que a vida me deu, que a faculdade me deu, foi conhecer o Caetano Gotardo, que era um letrista nato, assim,
E um belo dia, conversando com o Caetano, mas eu adoro compor, mas eu adoro fazer letras. Eu vou te mandar uma melodia, você faz uma letra. Mandei pro Caetano uma melodia, o Caetano enlouqueceu, fez uma letra no dia seguinte, e aí a gente tocou para os nossos colegas de turma essa canção que chama Ana e o Feixe de Contradições, que era inspirada um pouco na Anne Frank, na última entrada do diário da Anne Frank, que ela se define como um feixe de contradições. Aí o Caetano fez uma letra inspirada nisso, inspirada num eu lírico que se vê como contraditório, e os nossos colegas adoraram a música, e a gente começou a fazer mais e mais, e eu e o Caetano temos várias parcerias até hoje. O Caetano fez a letra da canção Quando Eu Era Vivo, que a Sandy canta no Quando Eu Era Vivo, a letra do Caetano e a melodia é minha. Tem 1000 parcerias, e meio como uma homenagem às nossas origens, a canção Ana e o Feixe de Contradições é um spoiler, um pouco que eu vou falar, mas vocês podem ficar de olho nisso quando vocês forem assistir. É o clímax dessa nossa série Noturnos, é o final do episódio 6, é essa canção, que é a primeira canção que a gente fez lá em 2001. Caraca, que legal. Uma coisa que me chama a atenção, Marco, em tudo que você está contando aqui pra gente, é justamente essa sua sensibilidade para criar. Porque a direção por si só já é essa visão do diretor, a visão artística do diretor. Composição também exige essa sensibilidade da criação e tal. Isso é uma parte que me chama muito atenção. Agora, se eu for pegar aqui um recorte, né, dos filmes que você fez, os longas e tal, a gente encontra uma linha em comum entre eles, da sua visão artística mesmo. Essa sua visão, ela foi se construindo, você foi pensando em algo que você queria passar, foi uma coisa meio de identidade sua, uma assinatura sua que você queria ter, ou foi uma coisa mais natural, assim, como que se deu isso nessa, sabe, da sua assinatura artística, assim? Você enxerga isso, inclusive, né? Eu, na verdade, não muito, assim, porque até, inclusive, pra mim é até difícil assistir as coisas, os filmes que eu trabalhei, assim, eu não tenho muito prazer, assim, em ver e ver quão bom é aquilo. Eu sempre acho que é aquém um pouco, sabe, assim, que não é tão bom quanto dizem, o que é bom saiu por sorte, não foi muito... Verdade. Pra mim, pessoalmente, não é tão fácil, assim, mas não é que eu falo, eu sou péssimo, só deu certo alguns filmes por sorte, não é isso. Uhum. Porque, assim, quando a gente trabalha, a dedicação é total, não só eu, todo mundo, assim. E a gente espera isso de todo mundo que tá trabalhando no filme, né? Porque tem que ser total para chegar ali num resultado que tenha algum impacto, que tenha algo a dizer, sabe? Uhum. Produz tanta coisa, sabe? Tanta imagem, tanto texto, tanto livro, tanto filme, tanta TV, tanta coisa. É assim, vale a pena fazer uma coisa se você sente que você tem algo pra dizer, sabe? Sim. Em geral, as coisas que eu fiz, eu sinto que eu fiz muito motivado, sabe? Independente de depois ficar decepcionado com o resultado de uma cena, ou de um trecho, ou de alguma coisa, o desejo, o impulso estava lá na hora, sabe? Na hora H eu estava lá, eu não estava ausente. Uhum. Então, é que depois de anos trabalhando num filme, eu falo assim, é meio meu direito, assim, sabe? Deixa eu dar uma descansada, assim, lidem de filme ser do mundo, assim, não me façam ficar vendo 300 vezes, falando sobre e tal. Uhum. Quando eu era novo, eu tinha uma fantasia meio Terrence Malick, assim, que os filmes iam estrear e eu não precisava falar sobre eles, até porque eu era tímido, assim. Eu nem digo mais que eu sou tímido, porque eu acho que com o tempo, mas foi com o tempo, eu fui aprendendo a fazer coisas que me levaram, por exemplo, a estar conversando aqui com vocês de boa. Uhum. Se fosse 20 anos atrás, não seria tão de boa, entendeu? Eu estaria mais nervoso, estaria mais tipo, será? Falar com gente? Tipo, eu era mais assim, não queria tanto eu queria, tipo, fazer os filmes e depois ficar escondido na minha, sei lá onde. Não sei, assim, eu não sei avaliar. Por exemplo, você falou que tem uma certa unidade, uma certa conexão, uma linha e tal. Às vezes eu fico meio chocado como são... Sei lá, eu vejo Trabalhar Câncer e o Silêncio do Céu e eu fico, nossa, gente, parece a mesma pessoa que dirigiu e tal. Mas, ao mesmo tempo, talvez não seja minha função fazer essa análise, sabe? Uhum. O lugar do qual eu posso fazer essa análise é muito subjetivo, né? Uhum. Eu tava lá, eu lembro como é que saiu cada cena, como é que cada escolha foi tomada. Vocês mencionaram agora há pouco da coisa da música, que, mesmo no Silêncio do Céu, a coisa da música existe um pouco ali e tal.
E é muito curiosa essa história do Silêncio do Céu, porque, não sei se vocês sabem, porque eu já contei antes essa história, mas tinha uma trilha magnífica, O Silêncio do Céu, composta pelos irmãos Garbato. Foi a única vez na vida que eu tive a oportunidade de fazer uma trilha, dirigir uma trilha, não, eu não compus, mas de acompanhar uma trilha gravada por uma orquestra cheia, assim, eram muitos músicos, porque tinha lá um orçamento bom para fazer a trilha e deu para fazer com uma orquestra, assim. Porque em geral nos outros filmes, mesmo no Boas Maneiras, por exemplo, que é um filme que tem muita música, eram poucos instrumentos, mas o Silêncio do Céu tinha uma orquestra, só que aí a gente estava lá montando, quase finalizando o filme, e a gente teve meio que um insight e tal, digo a gente, eu, o produtor, o Rodrigo, todo mundo que estava ali, o montador, todo mundo que estava trabalhando no filme, de que o filme ficava melhor sem a trilha. E aí a gente conversou com os irmãos Garbato, né, o Guilherme e o Gustavo Garbato, e eu falei, assim, eu acho muito linda essa trilha, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi e tal, mas a gente sente que ela tá meio atrapalhando o funcionamento do filme. Depois a gente lançou essa trilha, ela tá no Spotify, se vocês quiserem, para quem quiser ouvir, assim. Legal. Porque eu falei, a gente pode esconder essa trilha, linda demais para ficar perdida. Porque o Gui Garbato falou na época, vamos usar em outro filme. Eu falei, não dá, as músicas foram feitas para cena, sabe? Tipo, em sincronia com as cenas. A gente não vai usar isso em nenhum outro lugar. Então a gente lançou a trilha como álbum, e eu acho lindíssimo e tal, mas o que ficou de música no filme, que inclusive é dos irmãos Garbato, são músicas que tocam nas rádios, assim, músicas que tocam lá no viveiro, na estufa, tal, que tocam meio no sistema de som, são músicas diegéticas. E tem aquela sequência que não estava no roteiro, que a Carolina Dickman e o Leonardo Baragra, a gente improvisou ali num dia que sobrou um tempinho de filmagem. Eu falei que eu queria muito ver eles num momento íntimo no quarto, cantarolando juntos, mas separados. E isso eu quis fazer porque eu via, tanto a Carolina quanto o Leonardo gostam muito dessa música, que é Corcovado, né? E eles cantavam fora de cena, eles cantavam no almoço, no jantar, no hotel. A gente via, volta e meia, olhar pra Carolina e pro Leonardo, eles estavam lá. Quero, né, sempre assim, com você perto de mim. E aí eu falava, seria bonito incluir algo assim no filme. E aí um dia sobrou meia hora de filmagem e a gente foi lá e correu um plano só, né, no filme, um plano geral. Sentou os dois lá na cama e vai lá, Carol, canta e vai lá, Leonardo, canta, mas não se olhem, não se conectem, porque o tema do filme é a não comunicação, né? E eu gosto muito dessa cena, mas eu tive que lutar um pouco por ela, assim, porque muita gente via ela como uma referência à novela que a Carolina Dickman fez, que tocava essa música, que é aquela que ela raspa o cabelo, que eu não sei. E eu acho que muita gente relaciona essa música à Carolina Dickman por causa dessa novela. Aí eu falei, gente, eu não vi a novela, desculpa, não... Assim, que seja uma homenagem, então, à novela, não tem problema. Mas eu tive que lutar um pouquinho pra essa cena ficar, e eu gosto muito, tenho muito carinho por esse momento. Mas tem uma questão temporal também bem grande, assim, entre a novela e o filme, acho que não... Sei lá, e as pessoas associam uma outra música, né, a ela, né, especificamente, enfim. Como é que você falou, as pessoas associam uma outra música? Eu acho que a música que é associada a ela mesmo na novela é aquela da Lara Fabian, né, que é aquela... tinha isso também. Quando ela raspa a cabeça e tal, acho que aquela ficou marcada, a outra era da novela, mas acho que pouca gente, não sei. É porque eu acho que era a abertura da novela, não era? Era a abertura da novela. Abertura. Então, acho que era isso, é porque era a abertura, mas não era Lara Fabian, Pelo menos não era a música da Lara Fabian. Eu assisti o filme e não lembrei momento nenhum da novela. Na verdade, eu achei aquele momento foi um momento meio que de respiro da trama tendo tão pesada, né? E assim, inclusive entrando nessa questão aí que falou a respeito de não usar a trilha sonora no filme Silêncio do Céu, eu anotei que uma coisa que, embora tenha uma boa relação com a música, algo que eu acho bem interessante em todos os filmes é o uso do silêncio. É algo que é sempre utilizado nos filmes. Então, assim, é algo que foi meio que de maneira, assim, como posso dizer, por coincidência, ou você tem essa ideia meio de usar mais os sons diegéticos, o que está acontecendo para criar uma atmosfera no filme? Assim, eu lembro que no Trabalhar Câncer eu e a Ju falamos, não vai ter trilha. Porque no Lençol Branco a gente teve uma experiência muito boa, que não tem trilha, mas tem um uso muito criativo do som como trilha. Então tem uma TV ligada ali, passando o Meu Amigo Dragão, da Disney, e o Rookie, do Clint Eastwood, estão passando na TV dublados ali. E você fica ouvindo isso meio como pano de fundo de uma história muito triste, né? Ali de uma mãe que perdeu o bebê e tal.
a gente tinha, no Trabalhar Cansa, a gente pensava meio assim, que a gente não ia ter trilha, porque a gente ia ter sons expressivos e tal. Só que já no Quando Era Vivo, eu comecei a questionar um pouco isso, porque eu senti que a gente estava indo um pouco um caminho meio... Ainda é famoso esse diretor que eu vou citar, mas na época era também muito bombado, que é o Haneke. A gente adorava Código Desconhecido, A Professora de Piano, esses filmes estavam saindo quando a gente estava ali na faculdade, entendeu? E a gente era muito fascinado por esses filmes do Haneke. E eu lembro que essa coisa do Haneke de não usar trilha, de fazer um cinema mais seco, influenciou um pouco a gente no Trabalhar Cansa. Mas assim, eu sempre tive um gosto muito variado, entendeu? Eu nunca achei, não acho que o Haneke é melhor que o Spielberg, entendeu? Pra mim não faz sentido. Todas as linguagens são específicas e válidas e tem uma função. Quando tem uma função, quando tem uma clareza de intenção, tudo vale, entendeu? Não tem certo usar trilha ou é errado usar trilha. Tem o contexto, é só o que tem. Então, Quando Era Vivo, eu fiz o contrário. Eu quero entupir de trilha o filme, canções e tal. Eu fui para outro caminho. Eu acho, assim, que a coisa do silêncio, da música, para mim o que importa um pouco, uma coisa que eu tento ficar atento quando eu tô fazendo e finalizando o filme, o que importa é a dinâmica, assim. Se você tem música o filme inteiro, é chato. Se você tem silêncio o filme inteiro, também é chato. Porque você tá indo atrás de uma certa unidade que, para mim, é um pouco supervalorizada no cinema. Eu acho assim, quando a pessoa fala de unidade na pintura, eu entendo um pouco, porque se você tá pintando um quadro ali numa tela e de repente você vai e cola uma fita crepe no quadro, você quebrou um pouco a unidade, entendeu? Você começou a usar uma outra estética naquele quadro. E aí a pessoa pode olhar ali uma Mona Lisa com uma fita crepe e achar que isso não faz sentido, que é meio tosco e tal. No cinema e na música, que são artes que se desdobram no tempo, e a música é a grande professora disso, porque a música você tem um movimento que é mais lento e você tem um movimento que é um alegro, que é super rápido, e aí os instrumentos mudam. Eu sempre gostei muito disso na música, sabe? Como a música pode mudar durante, sabe? Aí você ouve um disco, tipo, sei lá, o último disco lançado em vida pelo David Bowie, sabe? E você ouve aquilo e você vê como aquilo muda na duração, sabe? Uma faixa não tá respeitando a outra. Não é porque eu usei um clarinete em uma que na outra eu tenho que usar um clarinete. E no cinema, pra mim, é meio igual. Você pode variar os usos ao longo do filme, entendeu? Só que tem essa coisa da unidade, entendeu? E essa coisa da unidade gera coisas como filmes que são laranjas, por exemplo, ou azuis, que eu não entendo. Você vai na correção de cores e você fala, quero que meu filme seja azul, aí o filme inteiro é azul. Eu nunca entendi esse tipo de lógica, sabe? É uma boa. Eu quero que o filme seja escuro. É escuro da primeira à última cena. Eu não entendo muito por que isso no cinema. Porque o cinema você fica ali sentado 1h30, 2 horas, sei lá quanto tempo. E na verdade você quer ser surpreendido. Eu quero que de repente alguém comece a cantar uma canção no meio da cena. Eu quero que de repente um filme PB vire colorido, tipo Mágico de Oz. Eu quero que aconteçam essas coisas. Eu quero ser surpreendido pelo filme e pela música. E isso é porque são artes que se desdobram no tempo, elas andam. Não é um quadro que você fica ali olhando no seu tempo. O quadro existe ali na sua frente inteiro e você tá olhando pra ele. É uma coisa que anda, entendeu? Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. Dona Ana, 15º. Você gosta de criança? Gosto, sim. Eu preciso de uma pessoa pra dormir e pra me ajudar com a casa, com a comida, que seja discreta, que eu não gosto de ninguém fofocando da minha vida. Ana, por que você tem uma arma? O silêncio no cinema é de importância extrema, mas isso não quer dizer que eu vou fazer um filme que seja de silêncio, que ninguém fale nada da primeira à última cena, entendeu? Que ninguém não tenha música nunca, que seja uma lei, tipo um dogma. O Dogma, acho um saco, assim, na época, tipo, Dogma 95, vocês lembram disso? Sim. Graças a Deus foi esquecido merecidamente, assim, mas, tipo, as pessoas não pode usar luz, não pode usar música, tipo, o quê? Não pode? Não pode tudo, gente. Não, cinema é uma arte que o não pode é uma frase que realmente não combina, né? O não pode é a única coisa que não pode. Tudo pode. Apesar que os brasileiros não sabem fazer filme de terror, o brasileiro não pode fazer filme de terror. Pode tudo, gente, desculpa. Tipo, eu ouvi isso a minha vida inteira, eu ouvi não pode a minha vida inteira. Eu tive que chegar a essa conclusão por mim mesmo, que é
pode. Pode. Inclusive, falando nessa questão de tudo pode, né? A gente pode ver isso bem ali em boas maneiras. A maioria das pessoas, dos críticos, dizem ali que o filme são 2 filmes dentro de um só. Tem gente que gosta mais da primeira parte do filme, outros gostam mais da segunda parte. Eu, pessoalmente, prefiro a segunda parte. Eu amo quem prefere a segunda parte, porque é uma minoria, assim. Eu adoro a segunda parte. Mas porque eu acho... A segunda parte o filme cai. Eu já acho o contrário. Eu acho que a partir da segunda parte, quando pega aquela parte ali, que começa a relação de mãe e filha, e que o filme meio que vira um musical, eu acho que é uma... Tipo assim, por exemplo, foi um grande plot twist. De repente, a mulher tá descendo a escada, ela começa a cantar. Eu acho que aquilo é uma sacada muito genial. Eu acho que isso é interessante porque nesse filme, Boas Maneiras, a gente tem um suspense, tem um romance, tem um terror, tem um musical, tem um drama, e tem um drama familiar, uma história LGBT, tudo em um filme só. Ou seja, tudo... Parece que jogou tudo ali num liquidificador e saiu uma coisa sensacional. Inclusive, falando nisso, tem uma pergunta aqui que eu anotei aqui. Em uma cena específica aqui, eu não sei se quem está ouvindo aqui assistiu o filme, mas se tiver, passa para frente que eu vou perguntar agora. Eu preciso saber disso. Quando o Joel vai se transformar em lobisomem, na escola, ele segura na menina e fala pra menina, saia daqui, sai correndo. Foi uma referência à trilha de Michael Jackson? Não sei. Eu anotei isso aqui porque eu tinha que saber isso. Não foi uma referência direta, mas essa coisa das referências é uma pergunta sempre muito interessante, porque as pessoas presumem às vezes que a gente sabe todas as nossas referências um pouco de cor, assim, e a verdade é que a gente não sabe tanto, porque a gente fica vivo por um tempo e vendo filmes, vendo clipes, vendo coisas, lendo livros, e às vezes você fala, as pessoas me perguntam qual é o seu filme preferido, aí eu falo a minha resposta, que eu tive que escolher uma resposta, porque essa pergunta é perguntada muitas vezes, aí eu escolhi que por hora eu falo Os Pássaros. Só que, sei lá, não é só Os Pássaros, entendeu? Tem 1 milhão de referências na minha cabeça indo pra lá e pra cá, e é óbvio que Thriller é uma delas, né? Sim. Thriller é, inclusive, do John Landis, né? Ou é do Joe Dante? Agora eu sempre confundo os dois. John Landis. Não, o John Landis é maravilhoso. Assim, ele fez 1000 coisas, 1000 filmes que eu gosto e tal, mas ele é diretor, assim, antes do Thriller, ele é diretor do Lobisomem Americano em Londres. Esse, sim, é uma referência um pouco mais, talvez, gravada na minha cabeça e na da Juliana, sabe? Talvez o Thriller, o clipe do Thriller tá lá na nossa memória e tal, mas tá meio junto com o Lobisomem Americano em Londres. Eu acho que ele foi chamado para fazer o Thriller até por causa do Lobisomem Americano em Londres. Investigada aí nessa história. Só para voltar à sua pergunta, não é uma referência direta ao Thriller do Michael Jackson, mas é óbvio que o Thriller do Michael Jackson tá em algum lugar lá, entendeu? Quando eu falei que eu gostava de música, eu ouvia LPs e tal, eu e meus irmãos mais novos, a gente botava os LPs do Michael Jackson e ficava fazendo bailinho na sala, assim, quando a gente era criança, sabe? Especialmente Thriller e Bad, que eram os discos que saíram ali quando a gente era criança e tal. Então tinha isso, tava lá, entendeu? Tava na nossa cabeça, em algum lugar. E a gente tá fadado a voltar a isso. Eu acho que uma coisa que aconteceu no Boas Maneiras foi que eu e a Ju, a gente se propôs esse exercício de deixar as nossas memórias mais antigas da infância brotarem no filme. Então o Dumbo, a Bela Adormecida, todo esse universo Conto de Fadas que a gente foi o nosso primeiro universo dramatúrgico que a gente teve contato lá na infância, a gente deixou ele voltar e a gente atualizou ele para nossa vida, assim. Então os temas homossexuais, os temas de relação de classe, eles são um pouco da nossa experiência adulta, vamos dizer. Mas a gente deixou o filme ser contaminado por essa nossa memória mais antiga, assim, mais primária lá da infância, sabe? Você sabe, Marco, que tem uma questão aqui que eu achei interessante quando você estava dando a resposta. Primeiro porque você falou de pássaros, né? E eu sinto nos seus filmes essa coisa meio Hitchcockiana, assim, sabe? Ali pairando e tal. E quando o Davi fez esse comentário sobre o silêncio, que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, é que o silêncio em si, nos seus filmes, como ele é aplicado de diferentes maneiras. Então vou te dar um exemplo do que eu observei. Por exemplo, os diálogos. Os diálogos, muitas vezes eles são pausados, cadenciados, as pessoas às vezes não falam ou falam mais ou menos aquilo que elas queriam dizer e tal. Então
coisa meio, sabe, fica tudo meio subjetivo. Até os posicionamentos de câmera que você faz, os movimentos de câmeras também são silenciosos, assim, eles muitas vezes fixos, sabe, às vezes um plano um pouquinho mais aberto, outras vezes bem fechado, mas, sabe, não é aquela câmera frenética no ombro, sabe, correndo atrás e tal, é uma coisa bem silenciosa mesmo. Então o silêncio por si só toma conta de boa parte do filme. E isso me chamou a atenção porque esse tipo de personagem, esses personagens que às vezes não falam e tal, pra mim assistir O Silêncio do Céu, por exemplo, foi um exercício, assim, porque quando eu vejo personagens que falam pouco ou que não falam, me dá uma angústia aquilo. Eu tô trabalhando isso até na terapia, sabe? Por que isso me incomoda tanto? E aí, isso que eu achei interessante, essa sua visão do silêncio, e eu acho que ela tá muito conectada também com esse seu lado musical, porque a música, né, tem muito a ver também com essa coisa do silêncio, né, a coisa rítmica e tal. E aí, quando eu vejo essa sua visão, assim, muito, sabe, por isso que pra mim tudo tem uma unidade. Eu achei que a gente ia entrar, e a gente tá entrando aqui, né, no Traverso, a gente pode dizer, esse universo do Marco aqui, porque eu acho tão simbólico isso, me chama tão a atenção tudo isso, esse seu amor pelo silêncio, pela coisa cadenciada, você não passa a mensagem direta, você deixa aquelas coisas meio subentendida, então me chamou muito a atenção isso, e a parte musical também me chama muito a atenção. Acho muito legal essa sua visão. É uma visão muito moderna. É um Hitchcock moderno. Eu acho assim, eu sempre tive uma conexão muito grande com o conceito. E assim, a relação que eu tenho com esse conceito é anterior a eu conhecer esse conceito, tá? Só para não dizer que eu li um conceito e amei. Mas o que os franceses, a coisa da teoria do autor, eles definem como mise-en-scène, que é assim, tem uma coisa que o cinema pode fazer que é só dele, que é como é que você filma. A câmera é um olho e ela olha de uma certa posição, e essa posição importa muito, mas muito. E eu lembro que eu falava pra mim mesmo, só tem um jeito de filmar a cena e você pode acertar ou errar, mas só tem um jeito certo. Quando você acerta é tipo sublime, quando você erra não é tão bom. Eu não falo mais isso porque eu não acho que isso é um pouco extremo, não acho que é verdade que só tem um jeito de filmar uma cena. Mas eu acho que me propor esse exercício, eu escrevi a cena no roteiro. E assim, o roteiro é a coisa que tem menos a ver com o filme no mundo, né? O roteiro é palavras no papel, e um filme é imagens projetadas, com sons, com música, com atores, com caras, com rosto, com objetos visuais e tal. É muito diferente. Mas a gente precisa do roteiro um pouco por conta do que é o fazer do cinema, né? O roteiro é meio uma base para você poder fazer o filme. Mas eu sempre me relacionei muito assim com essa ideia. O que você faz com a câmera é um pouco o que o filme é. Não importa o que você está contando. Você pode estar contando uma história sobre você ir com alguns amigos num bar, ou então buscar seu filho na escola, ou uma guerra, ou a viagem à lua. Não tem hierarquia. Um filme sobre uma guerra não é melhor do que um filme sobre buscar o filho na escola. Isso é um pouco a teoria do autor, assim, é do tipo, a história não importa a rigor, porque um filme sobre buscar o filho na escola pode ser muito melhor do que um filme de guerra. Inclusive, muitas vezes porque os filmes de assuntos sérios, eles são muito, tipo, uma das coisas mais horrendas que eu já vi na minha vida, que é esse Sam Mendes, esse 1917, que eu odeio. Ele é consumido pela própria seriedade, sabe? Ele é consumido pela própria vaidade, assim, o filme. E aí, pra mim, é um desastre, assim, é um filme de propaganda, é um filme de elogio aos britânicos, assim, pra quê? Hoje em dia, britânicos, sinceramente, gente, tipo, quero mais que se fodam. O Brexit, assim, tipo, pra mim é o filme oficial do Brexit, entendeu? Eu acho que a questão é assim, o tema não importa o que é a história do filme, e às vezes a história e o tema não estão nem conectados, entendeu? Às vezes a história é uma coisa e o tema é outra. É um filme sobre... A história é você buscando seu filho na escola, mas o filme é sobre depressão, suicídio, sei lá, outra coisa. E eu sempre achei que assim, o que faz a diferença é a mise-en-scène, porque é o olhar, entendeu? É como você está olhando para a coisa. Os Pássaros é sobre o quê, por exemplo? É sobre o fetiche sexual? É sobre o apocalipse? É sobre a natureza contra o ser humano?
eu não sei exatamente sobre o que é o filme. Ele me ilude várias vezes, assim, o filme. Só que ele é olhado com tanta precisão que pra mim é um filme perfeito, assim, sabe? E eu acho que o Hitchcock naquele momento estava tão seguro de si, depois de ter feito, claro, sei lá, 50 filmes, não sei quantos filmes ele tinha feito até ali, que ele consegue usar em alguns lugares do tipo isso, tipo não usar música no filme, por exemplo. Não precisa de música, o filme já tá ali, eu não preciso reiterar com música. Enfim, eu acho que eu sempre fui muito conectado com essa coisa do tipo da câmera-olho, assim, sabe? Como é que você observa determinada situação. E aí, pra mim, isso começou a virar um pouco a ética do filme, assim, sabe? Como é que faz isso. É por isso que eu tenho muita dificuldade, e não é uma coisa de ser velho, ou ser novo, ou geracional, é uma coisa assim, tipo, eu não consigo mais ver esses filmes de super-herói, por exemplo. Porque pra mim, eles são todos exatamente o mesmo filme. Enfim, assim, desculpa que eu tô meio chato, mas é um pouco o que eu sinto, e eu sinto que falta no cinema americano um respeito à mise-en-scène, que é como você filma esse negócio. Nesse sentido, o filme do Kubrick é muito superior, de fato, o filme americano, esse último, a qualquer outro filme de super-herói americano que tenha saído recentemente. Então, eu tinha uma pergunta que volta um pouquinho na questão da música e Duas Boas Maneiras, porque assim, eu fiquei com essa curiosidade também, o Davi perguntou da referência, e eu vi uma entrevista sua, eu acho que foi um debate que você fez na Academia Internacional de Cinema, e que você falou que tem toda uma questão também as músicas, né, quando é música de fora, tem toda uma questão de direito autoral e tal, que sempre entra no dinheiro até, né, no orçamento do filme, e aí você comentou que o Chora Me Liga tinha que ter no filme. Você fala assim, não, o Chora Me Liga tinha que ter aquela música lá. E eu queria saber por que tinha que ter e enfim, como que foi o processo pra isso, assim, falar, não, essa música tem que estar aqui por causa disso, assim. Não, a coisa é assim, é que tem casos e casos. No caso do Boas Maneiras, um dos testes de elenco que eu e a Juliana fazíamos, a gente gosta de fazer a gente mesmo, os testes com os atores, era com as crianças, quando a gente estava testando as crianças para fazer o Joel e os outros personagens crianças, era fazer meio que uma brincadeira com zumba, sabe? Botar um vídeo de zumba na TV e a Ju fazia a Clara e brincava ali com a criança pra gente ver a criança interagindo e tal. E a gente começou a achar isso tão legal que a gente queria incluir a zumba no filme. E a Ju, inclusive, a gente deve isso muito a Ju, porque a Ju é uma fã de zumba, muito mais do que eu. A Ju teve uma época da vida dela que ela fazia aula de zumba e tal. E aí começou a coisa da zumba. E aí foi entrando no filme, no roteiro e tal. E aí com a criança, mas a gente queria colocar isso na personagem da Ana, da Marjorie, como um exercício que ela fazia ali e tal. E a gente escolheu o Chora Me Liga pra ser a música de cena dela. E aí, inclusive, quem coreografou a Marjorie na sequência do Chora Me Liga foi a Isabel, que é uma baita dançarina, assim, ela dança super bem. Inclusive, na cena que ela dança mal com o Joel, pra ela foi muito difícil dançar mal, sabe? Sabe, gente? A Isabel, mas eu sei essa coreografia. Tipo, pra ela, eu tinha que fingir que não sabia. Mas ela coreografou ali com a Marjorie e tal, e a Marjorie com aquela barriga de grávida e tal, dançando Chora Me Liga ali, que é uma coreografia divertida, né? Porque tem o Chora, que é o gesto de chorar, me liga, um telefoninho no ouvido e tal, e funcionou super bem. E a gente achava, não, depois a gente vai atrás dessa música, dos direitos, a produção ali lidando e tal, e aí chegou a notícia lá na frente, quando a gente já tava montando, que a música era muito cara. Mas a gente falou, mas não tem, se tem duas músicas assim, que a gente queria muito não trocar, é o Chora Me Liga e o Can't Take My Eyes Off You, quando o Joel é apresentado na segunda parte. Tinha músicas, por exemplo, a gente usava uma música da Shania Twain, You're Still the One I Want, e que era na cena do jantar com a Marjorie e a Isabel na primeira parte. E aí a produção falou, nossa, não, mas não dá, tá ficando muito caro. A gente fez uma música, os Garbato fizeram uma música original chamada Someday, tá no disco do filme, aí nas plataformas também, pra essa cena. Era uma Shania Twain e a gente fez meio uma substituição pra Shania Twain. Mas o Chora Me Liga não tinha como fazer substituição, entendeu? A coreografia tava ali, a música é muito boa, a coreografia é totalmente ligada à letra. Como a gente ia compor outra coisa ali pra aquela cena? A gente não conseguia saber como. Então a gente teve que gastar, mas foi uma escolha que a gente teve que fazer pra ter a música no filme. E o Can't Take My Eyes Off You a gente conseguiu negociar, não usando a gravação que a gente queria usar, que era a gravação, acho que da Gloria Gaynor, se não me engano, mas a gente produziu, a gravação que está no filme é produzida por nós, pelos Garbato, a gente produziu uma gravação dessa música pro filme parecida com a que a gente usava na montagem, que é a da Gloria Gaynor.
Mas a Chora Me Liga a gente queria a original, entendeu? A gente queria a real oficial e foi isso. Teve que pagar esse valor e usar em algum outro lugar. Pelo jeito a gente já falou umas boas horas aqui, né? Eu vou contar uma história de fantasma. Quem é esse candidato a contar a próxima? História de terror. Eu queria só entrar aqui nos seus próximos projetos, né? A gente sabe aí que estreou recentemente aí Noturnos, sua série que tá aí já no ar, né, para quem quiser ver. Tem também filme sendo produzido. Como é que estão aí esses novos filmes e séries e tal? A loucura, né, que é fazer uma série também. Conta um pouco pra gente. Essa série Noturnos, ela foi uma surpresa na nossa vida, assim, porque eu e o Caetano Gotardo, a gente estava finalizando o filme que a gente co-dirigiu, que a Juliana montou, Todos os Mortos. A gente estava finalizando ano passado, meados do ano passado, e aí eu recebi essa ligação de uma produtora do Rio, a Fábrica, dizendo, então, a gente tem esse projeto e a gente acha que você seria um diretor-geral muito bom para essa série, que é uma série de terror inspirada em alguns textos do Vinícius de Moraes, e a gente queria saber se você topa dar uma olhada e tal. E eu falei, claro, mas por dentro eu tava pensando, isso nunca vai dar certo, que isso, gente, que isso. Aí eles me mandaram o projeto, aí eu li os poemas que eu não conhecia, só conhecia um, Operário em Construção, os outros eu não conhecia, poemas e contos. E eu falei, gente, isso é de fato textos não tão conhecidos do Vinícius, que são de fato sombrios e alguns deles muito claramente conectados a uma tradição de terror, muito clara, assim, claramente ele viu algum filme ou leu algum conto, algum livro, alguma coisa meio Twilight Zone, assim, lá atrás, anos 40, 50, tal, que inspirou ele. E eu falei, seria interessante, sim, na verdade, fazer algo a partir desses textos. E aí eu propus para eles chamar o Caetano, porque eu estava muito próximo do Caetano, fazendo Todos os Mortos, e eu falei, eu gostaria de trazer o Caetano pra gente fazer em parceria isso, e eles toparam. E eles deram liberdade total pra gente. Falaram, a gente tem o dinheiro já, que não é muito, é um orçamento bem pequeno, mas a gente dá liberdade total para vocês criarem algo em cima disso. E eu e o Caetano inventamos essa situação, que é uma companhia, um grupo de teatro ensaiando um musical, e começa uma tempestade do lado de fora e eles ficam presos no teatro, e para passar o tempo durante a tempestade eles começam a contar umas histórias de terror. Cada episódio é um conto, é uma saída desse teatro para um outro universo, sabe? E são vários subgêneros ali, ficção científica, história de fantasma, tem várias coisas que a gente vai usando as ferramentas dos subgêneros episódio por episódio. E foi um projeto muito legal, que está estreando agora e que a gente está muito feliz e orgulhoso com ele. A gente tem ideias para próximas temporadas desse projeto, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. E ao mesmo tempo a gente está criando outros projetos. Eu tenho um longa também com direção com o Caetano que chama Justo a Mim Cobsereu, que é uma citação do Quino, né, da Mafalda, mas é um filme de terror também, é uma história de fantasmas que a gente está bem animado escrevendo. Eu e a Ju, a gente tem um projeto de filme que a gente está desenvolvendo chamado Zumbis, que é uma história de zumbis que se passa numa universidade, que no filme não tem nome, mas é a USP, assim, é uma cidade universitária, é um campus, e alguns professores começam a se zumbificar. Que legal. É no universo da educação, assim, da formação, mas é uma história de zumbis. E tem alguns outros projetos. Tem um projeto que eu tinha, que era um projeto de filme que chama Noite do Vinho, mas que a gente está no processo de transformar ele numa série de TV, que é uma história sobre uma cidade em que o sol deixa de nascer e ela fica escura e depois fria. A gente está trabalhando nisso agora, e algumas outras ideias que ainda são muito embrionárias para contar. Tem um projeto que eu estou escrevendo, solo, que é produzido pelo Rodrigo Teixeira, que produziu Quando Era Vivo O Silêncio do Céu, que é uma adaptação do livro da Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos. Que é um bem apocalíptica, assim, bem bonita. Eu estou escrevendo agora o roteiro e estou bem animado, assim, bem intenso e triste. Eu
o filme, mas muito lindo também. Pô, que legal. Tem bastante Muito coisa, bom, então, bom. para fazer, né? Nesse momento em que a Sim. gente vê o mercado todo meio congelado, você tá produzindo bastante coisa. Pra mim, assim, só uma palavra sobre isso, eu tô produzindo um pouco pra não... É tipo aquela coisa de, tipo, se eu parar de nadar, eu morro, entendeu? Ótimo. Não, a gente tem que ser positivo. Isso não quer dizer que eu tô rico, aliás, não tô. E isso é importante dizer, porque, assim, essa pandemia tem sido catastrófica para a área cultural, né? Em muitos países, no Brasil especialmente, assim, a gente já não estava, em termos de governo, a gente já não estava contando com muito suporte de nenhum lugar antes da pandemia. E com a pandemia isso ficou ainda mais grave, e aí num sentido mais amplo, existencial, os cinemas fecharam, os teatros fecharam, são as prioridades mais distantes, né, de abrir, assim, você pode abrir tudo, a última coisa é o cinema e o teatro. Não estou questionando as decisões dos protocolos de saúde, não é isso. Mas eu só estou dizendo que a gente está, sim, vivendo uma crise extrema na área cultural e que a gente tem que usar todas as energias que a gente tem, contar com todos os apoios que a gente tem, porque se a gente gosta de ir ao cinema e sentar lá e ver um filme, ou de ir no teatro sentar lá e ver uma peça, a gente vai ter que lutar por isso, entendeu? Então eu conto com todos vocês, assim, todo mundo que está ouvindo, vamos aceitar que isso é de extrema importância pra gente, a gente gosta muito disso, pra gente é vida, é uma ferramenta de socializar, de interagir com as pessoas, não vamos ficar confortável no sofá só, sabe? E a gente vai ter que superar essa pandemia e retomar a vida social e os cinemas, e os teatros e a cultura. E todo mundo vai ter que se envolver nisso. Até ia perguntar, o Todos os Mortos tá com planos para sair para estreia comercial ou tá um pouco aguardando alguma coisa, ou pelos cinemas já voltando já tá... Tomou junto nós, produção, direção, junto com a Sara Silveira, né, a produtora do filme, a Maria Ionesco, eu, Caetano, todo mundo envolvido, junto com a Vitrine, que é a distribuidora, a gente tomou a decisão de marcar a estreia para 10 de dezembro, confiando que até lá os cinemas vão estar reabertos e a gente vai ter condições de lançar o filme em cinema respeitando os protocolos. É claro que, assim, é uma montanha-russa, né? A gente não sabe o que vai acontecer de fato. A gente abre, fecha, pode ser que piore a situação de novo, a gente não sabe. Mas a gente quer muito, muito lançar o filme no cinema. Então a gente está trabalhando por essa data. E vale destacar também, até ia procurar a data, mas acho que é mais fácil você falar. Vai ter uma exibição na Mostra de São Paulo, uma exibição especial, né? Em Cine Drive-In, né? Do Todos os Mortos. Vai ser... É muito curioso Todos os Mortos, eu não sei se vocês viram, assim, o filme passou em alguns lugares. Ele é um filme dividido em feriados, né? Ele se passa em setembro de 1899, na Independência, em novembro de 1899, Dia dos Mortos, Dia de Finados, depois no Natal de 1899 e depois no Carnaval de 1900. E foi muito curioso, porque o filme estreou em Berlim no Carnaval esse ano, né, em 2020. Depois ele teve a exibição, quando ele retomou, ele ficou parado um tempo, né, por conta da pandemia, não passou em lugar nenhum. Quando os festivais começaram a reabrir e retomar, ele passou no Indy Lisboa em setembro, ao redor da Independência, do Dia da Independência do Brasil. E agora ele vai passar na mostra no dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados. E vai ser uma exibição especial porque a mostra está homenageando a Sara Silveira, né, muito merecidamente, que é a nossa produtora maravilhosa, a quem a gente deve tudo. Isso que eu ia comentar, da homenagem a Sara Silveira e da exibição em Cine Drive-In. Então, legal que o pessoal ouvindo aqui o podcast dá tempo de se organizar para ir, né? Quem tiver interesse em puder ir pro Cine Drive-In em São Paulo, né? E uma coisa que é legal de comentar é que, não sei se você teve esse pensamento ou, enfim, eu acho que é uma curiosidade, uma coisa desses paradoxos, né, das questões da pandemia, assim, é porque ele foi exibido, eu ainda não tive a oportunidade de ver, não consegui ver quando passou, mas ele passou no Canal Brasil pelo festival, né, de Gramado, né, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é muito interessante como que numa pandemia você, de repente, não sei quais foram os números, mas imagino que tenha sido uma das audiências mais altas do Festival de Gramado, por ter sido exibido no Brasil todo, né? Você chegou a pensar nisso? Falar, nossa, que legal, um monte de gente vai ter a oportunidade de assistir, mesmo que não da forma ideal que todo mundo gostaria, que seria na sala de cinema? Então, a gente sabe, pra gente foi controversa essa situação, porque a gente inscreveu o filme em Gramado e a gente foi resselecionado e a Gramado anunciou no meio desse processo, ninguém sabia como ia ser o festival, né? E a Gramado falou, é o seguinte, por conta de como estamos, ele vai ter que ser um festival online ou na TV e tal.
E a gente conseguiu conversar com eles e entender, e eles foram afinando a dinâmica até decidir que os filmes não ficariam online, mas passariam uma vez no Canal Brasil, que é um parceiro do festival. A gente achava que não era ideal ser visto na TV de cara, a gente queria muito passar no cinema, mas ao mesmo tempo a gente sim pensou, mas o Canal Brasil é no país todo, as pessoas vão ter muito acesso, lugares que não vai passar no cinema com certeza o filme, então a gente foi muito animado. O que deixou a gente triste foi que teve um problema técnico na exibição do filme, não sei se vocês souberam, que o som ele passou muito descalibrado, então as pessoas tiveram muita dificuldade de entender os diálogos, porque foi um problema ali da transmissão, na verdade. Até hoje eles estão tentando investigar para ver onde que foi o problema. Mas é o tipo de problema técnico que é tão assim, todos os arquivos que foram checados estão corretos. Mas algo aconteceu ali na hora da transmissão do filme que a faixa de som ficou completamente distorcida. Então os diálogos ficaram muito baixos e os sons de fundo e ruídos e música ficaram muito altos. E é curioso, muita gente começou a escrever no dia da exibição pra gente, falando, mas o que tá acontecendo? É assim o som? É assim mesmo e tal? Isso deu uma tristeza, porque não tinha o que fazer ali. Na hora H, o filme tá passando. Lógico. No país todo. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender e tal. Depois o festival e o Canal Brasil publicaram uma carta falando, não exatamente uma carta de desculpas, mas uma carta de justificativa falando que houve um problema, entendeu? Eu acho assim, eu não me arrependo nem um pouco, eu acho que a gente aceitou passar assim porque é muito uma consequência dos nossos tempos, né? A gente queria muito mostrar o filme, estava muito curioso para mostrar o filme e teve esse problema e tudo bem, passou com esse problema, mas agora a gente quer investir nas próximas chances de as pessoas verem o filme direito, entendeu? Então vai ter essa sessão na mostra e a gente quer estrear ele comercialmente nos cinemas e lançar ele nas plataformas todas digitais possíveis e tal, tendo todos os cuidados técnicos necessários e tal, não que não tenham tido os cuidados técnicos no Festival de Gramado, mas teve esse acidente que deixou a gente um pouquinho triste, mas que é um pouco normal também quando você pensa bem, tudo que a gente está fazendo agora é um pouco, a gente está tentando resolver, né, a situação, a gente está tentando, como é que faz se ninguém pode sair de casa, como é que faz se não tem cinema, como é que faz, estão esperando para estrear, a gente está todo mundo aprendendo junto isso, né, a gente está vivendo essa cultura toda junto. Não, legal. Bom, mais um motivo para todo mundo ir pro cinema, então, quando sair. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento em que a gente dá uma dica para você, ouvinte, curtir melhor a sua semana, né? É sempre bom aquele momento que você pega seu caderninho, notebook, celular e tal, anota o que você quer, né? Para, afinal de contas, poder aproveitar melhor esses tempos que a gente tá todo mundo em casa, né? Dani, diz aí pra gente, o que você trouxe de bom de Plano Detalhe para essa semana? Então, tem bastante a ver com cinemas e, enfim, e situações atuais e tal. Basicamente é uma dica de contribuição e 2 filmes que vão passar na mostra, né? Então, que eu já tive a oportunidade de ver várias cabines, então eu queria vou aproveitar o Plano Detalhe para passar pro pessoal dica para verem na mostra de cinema, na mostra de São Paulo, que vai dar para ver no Brasil todo, por ser online e tudo mais. Mas o primeiro Plano Detalhe que eu quero passar é a campanha Viva Cinesala, que está tendo no Benfeitoria, né, no crowdfunding e tudo mais, que é uma campanha que está sendo feita para manter a Cinesala, que é uma sala de cinema de rua, né, super importante de São Paulo, e que está passando por várias dificuldades, agravadas pela pandemia, inclusive. Aí eles estão, enfim, fazendo vários planos, né, tem vários planos de contribuição a partir de R$50. Num deles eles citam o seu nome, e tem planos mais, enfim, se você estiver disposto a contribuir com uma quantia alta, você pode até ter, acho que vários ingressos, enfim, tem
cada valor que você puder contribuir tem diferentes prêmios, né, e tudo mais. Então acho que vale a pena que, assim, quem puder contribuir, nem que seja só com R$50, que é o valor mínimo, eu acho que a gente podia dar uma força para, enfim, contribuir com a cultura de alguma maneira, e eu acho que a Cinesala é um espaço super importante de São Paulo, tanto para exibição de filmes, quanto para ter o cinema de rua, quanto para ter o cinema com filmes que fogem daquele só daqueles filmes que passam em shopping, center e tudo mais. E aí eu queria indicar 2 filmes que me impressionaram bastante, que foram muito bons e que eu acho que valem a pena de ser vistos na Mostra de São Paulo, para quem for ver, e espero que todo mundo possa ver, porque vai estar, né, enfim, vai estar no streaming. Só precisa ver logo, eu acredito, que vai ter tem um limite, né, cada filme vai ter seu limite de pessoas para assistir, então acho que é legal ficar de olho, ver logo que começar, né, para não perder. O primeiro é o documentário Bem-vindo à Chechênia, que é um documentário pesadíssimo, até fica um alerta de gatilho, quem é sensível a cenas pesadas, daí é melhor até não ver, mas quem quiser, quem tiver com estômago e tal, é um documentário importante e, assim, super denso e super tenso, assim, né? Que conta a história das organizações que protegem pessoas LGBTs que são perseguidas pela polícia e por pessoas na Chechênia, né? Que é uma região que, infelizmente, acho que o mundo olha pouco e foi em 2017 que surgiram essas denúncias, né? Que seriam, inclusive, sabidas e totalmente não preocupam nem um pouco nem o governo da Rússia, né? A qual a Chechênia pertence, e nem o governo da Chechênia. É um filme que é um soco no estômago, assim, super forte, mas eu acho muito importante, e quem estiver disposto a ver, tem que ver, porque acho que vale a pena. E o outro é lindo, maravilhoso, é um filme simplesmente, assim, encantador em vários aspectos, extremamente feminino, porque, assim, tipo, todo mundo que produziu esse filme, assim, praticamente nas principais áreas são mulheres, que é o filme argentino Mamãe, 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 que é um filme, enfim, super doce. Começa com uma tragédia, mas tem todo um andamento, tem uma coisa de coming of age, é muito íntimo, é dentro da casa, e enfim, uma menina vai vivendo toda uma realidade dela e aprendendo coisas e absorvendo coisas. É um filme super bonito e super doce, enfim, super lindo, assim, muito lindo, me encantou demais. Fica a dica para quem for ver, quiser escolher um filme legal, bonito da mostra aí, o Mamãe, Mamãe, Mamãe é lindo. Muito bem, tá aí então todas as dicas que o Dani deu pra gente, links estarão, né, no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, é só ir lá no post desse podcast, vai tá lá, né, só ir lá e clicar e pronto. Vamos lá então, Marco, e você, o que você trouxe pra gente de bom, de plano detalhe pra essa semana? Uma dica especial aqui, porque quando vem de diretor é sempre mais especial. Então, na verdade, as minhas dicas são meio velhas, mas eu acho que tudo bem, né? Claro. Lógico, as melhores. Alguns anos atrás, não muitos, uns 3, 4 anos atrás, eu li pela primeira vez um livrinho chamado Antes das Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, que é um livro que foi publicado póstumamente, bem depois da morte dele, com os contos da juventude dele, 4 ou 5 contos, se não me engano. Estou até com ele aqui, que são contos de horror, são contos de quando ele escreveu na juventude, e os nomes dos contos são vou ler 2 nomes de contos aqui: O Mistério de Highmore Hall, Caçadores de Camurças. São 2 títulos, são 4 contos que tem nesse livrinho, mas ele é um pouco uma curiosidade, porque o Guimarães Rosa é conhecido por outros títulos, como o Grande Sertão Veredas, mas é muito interessante ver esse flerte dele com o fantasmagórico, com o terror na juventude. Acho que ele em vida nunca quis republicar isso, mas isso saiu em revistas, jornais, saiu publicado na época, então a editora sentiu que podia publicar sem grandes danos, e é muito fascinante ver na formação dele, de alguém que viria escrever muitas outras coisas, estavam esses contos de fantasma e de terror, e eu acho que para os leitores brasileiros é muito legal conhecer esse aspecto do Guimarães Rosa também, sabe? E eu tava revisitando esses contos para me inspirar para uma das coisas que eu estou escrevendo agora.
E outro filme que eu fui rever também para me inspirar para um troço que eu estou escrevendo agora é um filme que eu tinha visto na infância, que eu não lembrava tão bem, e que eu revi e fiquei alucinado com a revisão, e revi 3 vezes seguidas, assim. Quer dizer, vi um dia e 2 dias depois vi 2 vezes fazendo anotação, que é um filme chamado 5.000 Dedos do Dr. T. Acho que talvez muita gente conheça esse filme, ele não é tão desconhecido assim, mas ele é um filme de 1953. E eu lembrava de ter visto esse filme na infância e ter ficado muito marcado por ele, mas de alguma maneira eu no meu crescimento desprezei um pouco essa memória, ficou meio apagado e tal, e falei, tem algumas cenas que eu acho que isso tem um pouco a ver com o Dr. T, eu vou dar uma olhada. Uma coisa de alucinação infantil, assim, de delírio infantil, e eu fiquei enlouquecido com o filme. Então eu deixo essas dicas, e tem uma dica que eu queria dar também, que é uma dica bônus, que é um filme, o filme Amélia, da Ana Carolina, que é um filme acho que de 2000 ou 2001, que é um filme que está muito presente agora na minha vida, porque sempre foi um filme que tanto eu quanto o Caetano Gotardo gostamos muito, mas ele é um filme que inspirou muito a gente no Todos os Mortos, e agora que o Todos os Mortos está saindo, eu tenho falado assim, o quanto a gente deve a Ana Carolina como cineasta, e especialmente a esse filme Amélia, que é um filme que a gente acha que não é visto e discutido o suficiente assim, na filosofia brasileira, mas é um filme que a gente ama profundamente. E com Marília Pêra, né, que era uma musa, né? Com Marília Pêra, que é a Amélia, ela é a personagem título, mas tem uma trivia, assim, que a Amélia, na verdade, morre no início do filme, né? Então, apesar de a Amélia ser o personagem título e ser a Marília Pêra, na verdade, o filme é o que sobra depois da morte dessa Amélia. Tem Miriam Muniz numa performance, assim, que é um negócio inacreditável, assim, uma das atuações mais lindas da história, assim, na minha opinião. Caraca, que legal, olha aí, você aí que tá escutando, que gosta, né, de cinema, que escuta esses podcasts aqui falando, deixa eu conhecer um diretor e tal, aí ó, já tem dica pra você ir cada vez mais aguçando o seu olhar, é livro e filme, muito legal. E aí, Davi, você, o que você trouxe de bom pra gente também aqui no seu primeiro podcast, né, primeira entrevista, primeiro plano detalhe, olha só que maravilha. Pro meu primeiro plano detalhe aqui, eu vou escolher 4 planos detalhes aqui. O primeiro deles é o Cine BH, é uma amostra de BH. Mineiro como sendo, né, tem que prestigiar a minha terrinha, né? Inclusive no Cinemação tem alguns textos que eu estou soltando sobre o Cine BH, conforme for tendo novas informações eu vou ter. Então o Cine BH ele começa a partir agora de 29 de outubro, e interessante que nele vai ter alguns laboratórios de roteiro, alguma oficina de roteiros, e todos eles online gratuita, então vale a pena conferir. Meu segundo plano detalhe é um podcast, é o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que está sendo apresentado pela Bianca Viana. Eu achei esse podcast por acaso, eu achei bem interessante trazer ele, porque ele fala sobre o assassinato da Ângela Diniz. Na época, a Ângela Diniz foi assassinada, mas ela acabou se tornando, era a vítima, acabou se tornando uma vilã da história. Aquela velha história de que sempre a mulher é culpada de tudo. Eu achei bem interessante o trabalho que a Bianca Viana está fazendo, da Rádio Novelo, então esse podcast é até bem interessante, que dá para ver bem como que a história parece que está sempre se repetindo e que nada mudou, tá tudo do mesmo jeito, e é triste ver isso, né? É bom para a gente fazer uma reflexão de como nós podemos fazer para mudar essas coisas. Meu terceiro plano detalhes é o portal, o site Porta Curtas, que ali no Porta Curtas ele tem mais de 1000 curtas para poder assistir. Inclusive, vários curtas que eu assisti do Marco foi no Porta Curtas. Vários deles ali em que ele trabalhou fazendo a música, como por exemplo o Curta Alice, que é uma música muito bonita, por sinal, eu assisti ele no Porta Curtas. Então são mais de 1000 curtas que tem ali nesse site. Eu acho que é uma boa opção para a gente poder conhecer o cinema nacional, não só do Marco, como de vários outros diretores que estão trabalham começando através só por curtas, né, para depois se tornarem grandes diretores. E uma última dica, um último plano detalhe, é de um canal de YouTube que eu conheci preparando para esse podcast.
É o canal Cinéico. É um canal do YouTube em que ele fala simplesmente sobre cinema brasileiro. É só cinema nacional, não fala em outra coisa a não ser cinema nacional. E o primeiro vídeo que ele fez ali foi do Trabalhar Cansa. E para mim poder ter uma visão ampliada do Trabalhar Cansa, eu fui até esse site, até esse canal, eu achei bem interessante. Ele soltou alguns. O canal ainda é novo, tem só 8 meses de existência, mas tem alguns vídeos bem interessantes que vale a pena conferir. Caraca, sensacional, sensacional. Tá tudo anotadinho aqui, ó. Depois eu vou entrar em cada um deles pra degustar isso que você passou. O podcast, tô curiosíssimo pra escutar ainda, o Praia dos Ossos, que ainda não escutei. E eu gosto desse tipo de podcast investigativo e tudo mais. Muito bom, muito bom. Bom, para fechar aqui, né, o Plano Detalhe, eu vou dar aqui 2 dicas rápidas. A primeira é a seguinte, é um podcast também, mas é o podcast Retrato Narrado. É um podcast que é da revista Piauí, tá em parceria com o Spotify, né? Eles soltaram. Que também é da Rádio Novelo, né? Que também é da Rádio Novelo, exatamente. E eles estão fazendo, eles estão soltando um episódio por semana e eles estão fazendo basicamente um retrato narrado mesmo, né? Um perfil do excelentíssimo presidente da República, né? E estão tentando traçar ali da onde que vem essa personalidade dele e tal. O trabalho está sendo feito assim com maestria, sabe? Porque eles estão indo aonde o cara nasceu, como que ele se desenvolveu, para onde que ele foi, o que tinha ali naquele ambiente, né? Qual que era o ambiente político, social e tal que ele se encontrava para ele criar. E aí o que eu tô achando mais interessante é que você consegue entender minimamente assim da onde que vem esse monte de pensamento que ele tem, que são pensamentos completamente deturpados e tal, e é uma coisa muito interessante, e isso é muito legal. Então é aquela coisa bem investigativa mesmo, a repórter tá na cidade, você tem aquele som ambiente, ela tentando entrevistar as pessoas que conviveram com ele na infância e tudo mais, e eu tô achando um trabalho belíssimo que eles estão fazendo lá. E aí, para completar, né, esse Plano Detalhe, eu tenho aqui uma entrevista que quem deu foi a Malu Gaspar. Malu Gaspar, para quem não sabe, é uma jornalista que também apresenta o podcast da revista do Piauí também, né, que é o Foro de Teresina. Ela deu uma entrevista para a revista Trip e ela fala um pouco justamente sobre esse lance, né, dela ser jornalista, de hoje ela tá num lugar, né, onde ela tem fãs, onde as pessoas tipo estão indo atrás dela. Então aquele lugar onde os jornalistas estavam antes, que era simplesmente da informação e tudo mais, mudou, né, esse lugar mudou. E aí ela fala um pouco sobre isso, sobre como que as coisas foram se transformando, como que ela vê isso, porque ela é uma jornalista que cobre muito tempo, né, Brasília e tudo mais. Então é muito interessante dela falar sobre a relação dela com o trabalho, sobre essa relação agora com fãs, sobre redes sociais e tudo mais. Malu Gaspar é uma jornalista, uma mulher incrível, assim, pra gente conhecer um pouco mais, né, desse trabalho tão profissional que ela faz, com informação sempre de primeira qualidade. Tem aí essa entrevista na revista Trip, tá na íntegra, né, no site da revista Trip, e vai ter link aqui no post para você ler essa entrevista muito bacana. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 389, né, tivemos a honra, o prazer aqui de conversar com o Marco, conversar um pouco sobre cinema, conversar um pouco sobre essa visão de entretenimento e tal. A gente queria se debruçar em cada um dos seus filmes aqui, Marco, pra gente entender cada coisinha ali que você resolveu fazer, mas infelizmente o tempo nos impede. Então eu só tenho aqui que agradecer sua presença aqui com a gente,
novamente, agradecer o seu tempo doado, o fato de você vir aqui, conversar com a gente e tal, com certeza isso ajuda a gente a olhar também, né, pro cinema, pra arte de uma forma mais ampla, e eu só tenho que agradecer também o fato de você estar produzindo, estar lançando os seus filmes, e você ter escolhido isso, né, como carreira, e o fato da gente poder consumir essa sua visão de cinema, com certeza enriquece todo mundo. Então, muito, muito obrigado pela oportunidade dessa troca aqui com a gente, que foi muito gratificante. Não, eu que agradeço, foi muito gostoso. Como eu disse no começo, eu tenho naturalmente uma certa timidez e tal, que eu de vez em quando peito, e foi bem gostoso, assim, foi bem gostosa essa conversa, então eu agradeço. Que bom. E daí deixa eu te perguntar, não sei se você é o cara das redes sociais e tal, mas se a galera quiser saber o que tá por vir de Marco Dutra, se quiser conversar com você, ver o que você tá lançando e tudo mais, tem algum canal, algum site, alguma coisa que elas podem ficar de olho, assim? Então, nesse momento eu sou bem encontrável nas redes sociais, Twitter, Instagram, mas talvez isso não dure, não sei, não posso prometer, mas eu encorajo, assim, eu sou fácil de achar, sabe? Eu não sou, apesar da timidez, eu não sou muito recluso, então sim, me escrevam, me perguntem coisas, me peçam coisas, eu tô totalmente à disposição, assim, sempre deixo os meus canais de comunicação abertos para qualquer um. E eu sou muito fácil de achar, então é isso, é só ir nas redes e me mandar mensagem que eu vou acabar lendo. Cara, sensacional, muito obrigado novamente. Davi, obrigado também por você vir aqui ajudar a gente com essa conversa, foi demais. Demorou, porque você viu, né, a linha aqui, Davi, é dura, a linha de convidados aqui, ó, a pessoa tem que ficar 3 anos escrevendo, é duro aqui, Davi, aqui não é fácil não. Eu que agradeço a oportunidade aí de ter conversado aí com você, de ter conversado com o Marco, como eu falei, a importância dele para mim na questão da escrita no cinema, né? E qualquer coisa aí, estamos às ordens aí, vamos pro próximo aí. Agora que comecei, eu não quero parar não. Muito bom, muito bom. Dani, obrigado também por mais um podcast gravado. Valeu, que agradeço. Obrigadão, Marco. Adorei a conversa. Valeu, Davi, pela ajuda e pela presença. E só pra terminar, eu preciso falar uma coisa que eu tô pra falar e não tive a oportunidade de falar antes. Eu sou muito fã da Gilda Nomati. Pra mim, agora, um filme legal é um filme que ela aparece. Então, obrigado, Marco. Eu sou muito fã da Gilda. As pessoas mais incríveis desse mundo. Adoro. Que demais, que demais. Muito bem, o podcast Cinemação 389 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.